Está entrando no ar Ânima Podcast, o podcast mais católico desse Brasil. Eu sou Kênia e estou aqui com... Totalmente azul, Bertaldo. Hoje é totalmente azul. É mesmo, né? Totalmente azul. E para o nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar um assunto que, assim... Caramba, gente, é o que eu mais tenho escutado falar. A gente até falou um pouco dele agora, uns episódios atrás, mas a gente precisa falar mais ainda, porque senão não esgota, que é sobre inteligência artificial. E para isso nós convidamos Ramon Palomo. Falei certo? Falei. Ramon Palomo. Bem-vindo, Ramon. Muito obrigado pelo convite, gente. Meu sócio já esteve aqui, né? Agora, segunda rodada para a gente falar de IA. Um prazer estar aqui. Não, e não vamos esgotar, né? Porque IA é uma coisa... É quase um programa semanal. Pois é. Então, antes de a gente começar aqui a conversa e eu apresentar o Ramon para vocês... Quero pedir para vocês se inscrevam no canal. É importante a sua inscrição. É a forma como você valida o que está acontecendo aqui. E é só apertar ali e clicar num botãozinho. Então, se inscreva no canal. Peça, você sabe que alguém também assiste. A gente fala, está inscrito no canal? Então, vamos embora. A gente já deu esse dado aqui. Todo episódio a gente diz 53% das pessoas que maratonam, que são fãs, que adoram, que veem todos os episódios, não são inscritas. Então, se inscreva no canal, que isso é importantíssimo. Deixa o like, faz tudo aquilo que a gente sabe que é importante para o tal do algoritmo. E falar para vocês também da loja Ânima. Olha, gente, presta atenção. Esta imagem de Nossa... Eu vou botar para cá para vocês verem melhor, porque não confunde com a minha roupa. De Nossa Senhora de Fátima, vocês não estão entendendo. O cheiro maravilhoso que ela tem. Você pode deixar na mesinha cabeceira, você pode botar no seu trabalho, na estante da sala. Ela fica exalando um perfume suave. E vou te dizer, eu tenho uma dessa, uns 5 anos. 5 anos. Uns 5 anos. E hoje, se eu pegar... Claro que depois de 5 anos, qualquer coisa vai mudando, né? Ela... tá com um cheiro muito... Você tem que... Mas ainda tem. É uma coisa, assim, impressionante essa imagem. Ela fica exalando um cheiro e ela é feita... Ela não é de... Como é que eu vou dizer? Cera. Não, ela é tipo uma cera. Mas não derrete. Só que, não derrete, porque não tem pavio. Você não vai acender, Nossa Senhora. Mas ela fica como ali, exalando um aromatizador na sua casa e ainda mais com a imagem de Nossa Senhora. Então, vale muito a pena. Tá na loja Ânima. Gente, cheiro delicioso. E olha que legal isso aqui. Tá chegando aí o Dia dos Namorados. Eu vou falar para vocês da novena. Olha este terço aqui. Preste atenção, tá vendo? Ele encaixa o coração e depois você tira. E aí você reza. O marido fica com um pedaço e a mulher com outro. Ou o namorado e a namorada com outro. É muito legal, porque os corações se encaixam. E aí depois você pega, dá o match aqui no coração e ele fica encaixadinho. Gente, é uma graça isso A aqui. gente não tem desse ainda. Eu tô apaixonada, ele chegou agora na loja Ânima. E como é que faz pra guardar no bolso? Quem é que guarda? Não, cada um vai guardar o seu. Ah. É tipo, tem gente que tem um pingente de melhores amigos, tem às vezes que a mulher tem um cadeado e o marido tem a chave pendurada. É isso. Na hora da salve rainha, a gente junta os corações, então. Ah, que lindo, né? Eu achei isso aqui um charme. E aí o marido fica, acho que do homem esse aqui que tem as contas que não tem o vermelhinho, a mulher com esse aqui. Gente, Dá pra escrever o nome, não? Não, escrever o nome aonde? Não, né? Não. Bota a etiqueta. Tá escrito aqui, por onde for, quero ser seu par. Tá escrito em cada um deles. Ah, isso aqui. aí. Cara, agora tu me deu uma ideia. E encaixa. E agora, que ideia maravilhosa. Tá na loja Ânima. Maravilhosa oficial. ideia. Agora, atenção, câmeras em mim, por favor. Você compra esse terço. Tá escrito, por onde for, quero ser seu pai. Já dá pra pessoa. A pessoa lê aquilo ali já, já... Ah, isso quem tá intencionado também com alguém, claro. Mas olha só, você pode muito bem estar com um sendo meu marido. Se a gente fosse namorar, entendeu? Deixa eu ver. Olha que legal. Olha, por onde for, quero ser seu par. Não muito é lindo? Maneiro E o coraçãozinho encaixa, ele tem um relevo. Muito maneiro. Eu fiquei encantada, eu falei, gente, eu quero ter esse terço na loja. Então, mas não, vamos ficar com esse terço aí, já compra pra gente. Eu fico com esse, tu fica com esse aí. Não, a gente compra. Você pode me dar, por favor. Eu não vou roubar, não, eu só vou comprar. Pode me dar. Tá? Porque esse aqui é presente do nosso convidado. Ele quer pegar. Jesus, amada, é dele, da Tina. Ele é casado. Ele vai ficar com um, mas antes de eu te entregar, Bertaldinho, Jesus, amado. Não tava tá querendo sabendo. Pegar teu presente. Pessoal, não combinou já comigo. já tem o livro. Ele já tem o livro, então eu quero dar pra ele algo diferente, pra ele rezar junto com a então, Tina. Valeu, pode levar meu terço, depois. Pode dar meu terço. Esse é dele. Eu já peguei nessa intenção. Inclusive, quero dizer pra vocês o seguinte.
seguinte, de 4 a 12 de junho, a gente vai fazer a novena Milagre do Amor. Então, a novena para os namorados, que estão naquele namoro que vai, que não vai, que vai, que não vai, ou que vai mesmo, que tá indo. É para quem quer arrumar um namorado ou uma namorada, e é para quem tá casado também, para dar aquela aquecida Cara, no deixa eu te falar amor. um negócio. Namoro é um negócio que tem que acabar. Namoro foi feito para acabar. Ou acaba, ou casa. Namoro foi feito para acabar. É isso. O que vai acontecer com o seu namoro? Ele tem que acabar. Você tem que casar, ou então ele vai acabar, porque você não tem que casar com essa pessoa mesmo. É isso aí. Então, novena Milagre do Amor, de 4 a 12 de junho, vai estar assim, uma maravilha no nosso canal do YouTube da Tarde com Maria, às 20 horas. E como eu prometi, este lindo par de terços do casal é para ele, pro Ramon e pra Tina, tá? Muito obrigado. Quase que Bertado rouba, hein? Quase que Bertado rouba o seu Cara, terço. eu não Aí, tava sabendo Tina. de nada. Mas eu não permiti. Mas depois eu vou te presentear com o meu amor, fique tranquilo. Obrigado. Então, gente, se tiver o Ramon... delivery da loja, eu também quero comprar isso aí. Tem delivery. Aqui, Tem, delivery? Não, Aqui? aqui a loja entrega all over the world, no mundo todo. não tá Não, no tô mundo falando pra eu todo, exagero. sair com a minha caixinha daqui já. Você tem que também. sair com a caixinha já, é daqui mesmo. Fechou. Fechou. Então, gente, olha só. O Ramon, ele é especialista em inteligência artificial, engenheiro de controle e automação. Ele é sócio fundador da Pareto, empresa líder no mercado de tecnologia de IA, e da TES, que é a 6ª maior plataforma de IA do mundo. Não é pouca coisa, gente. É a 6ª maior plataforma do mundo de inteligência artificial. Ele é professor, ele é palestrante, e o principal é que ele é casado com a Tina. Esse é o principal, Isso aí. né? O resto todo é secundário. Exatamente. Aí vem o amor de Tina e Ramon, que é a coisa... Então, Ramon, eu estava vendo um eu não sei, ex-CEO, sei lá o que do Google, que ele estava dizendo que a inteligência artificial está num processo de... Como se fosse dela, eu não sei se eu vou falar certo, tá? Dela pensar por si própria e dar soluções que você nem pergunta, e que o mundo vai viver uma transformação tão avassaladora que não tem ideia do que está por vir. Eu vi isso antes de ontem, ou seja, agora esses dias. Aí eu falei assim, gente, então é muito, muito pior do que eu... Não pior do lado negativo, não. Mas a coisa é muito maior, vamos dizer assim, do que eu imaginava. É isso mesmo? Mais Ele quis ser revolucionário, né? revolucionário. É isso mesmo ou ele está sendo alarmista? Ou é por aí mesmo? Eu acho que tem muita questão de conceitos ou nomes que eu sou um pouco chato com isso, né? De usar o nome certo para coisa. A questão de ter consciência é algo que a IA nunca vai ter, né? Consciência de si mesma é impossível. Então ela pode emular, né? Ela pode fazer como se fosse, como se tivesse consciência. Aí que torna até divertida, torna a solução mais elegante, mais bacana de usar, né? Mas sim, eu acho que... Acho não, a gente já está vendo que é muito mais revolucionário do que a massa imagina, porque isso está permeando já em tudo. Tem alguns desafios para a gente implementar no âmbito profissional, que eu acho que é quando começa a mexer o ponteiro, né, movimentar o mercado, a economia. Mas o que eu acho bacana essa é a primeira revolução que está acontecendo simultaneamente no mundo inteiro, né? Diferente, sei lá, da Revolução Industrial. Que foi acontecendo aos poucos, né? Em determinados países também, né? Então, hoje, o que a gente tem no Brasil, tem nos Estados Unidos, tem na China, está todo mundo desenvolvendo ao mesmo tempo, né? E isso tem um impacto absurdo. Pois é, mas a impressão que eu tenho, e eu vi alguns vídeos também, eu vi que o cara ia dizendo o que aconteceria no primeiro ano, no terceiro ano e no quinto ano, ou seja, fazendo projeções, e projeções até bem conservadoras. E elas são, assim, de um impacto muito grande. Eu acho que a Revolução Industrial ela foi acontecendo aos poucos, como você falou, em países distintos. Em alguns talvez nunca tenha chegado, até hoje. Você vai ver lugar lá que parece que não tem uma máquina funcionando. Mas a questão da IA, dessa revolução, dessa inteligência artificial, me parece, eu não sei se eu estou também correto no meu pensamento, que em algumas partes do mundo as pessoas estão discutindo muito isso. Em algumas outras, como por exemplo o Brasil,
Eu vejo algumas discussões, mas não o que se vê em outros lugares do mundo, como Estados Unidos e algum local na Europa por ali. Ainda, né? Então, me parece que as pessoas ainda não têm a real consciência do que a IA faz ou do que ela vai fazer, mas que é uma onda que parece que daqui a pouco é um tsunami que vem. A água voltou e vai vir uma onda que quem não tiver preparado, não tiver dentro disso, não tiver mecanismos para recorrer a isso, não vai estar na onda, vai ficar para trás. Sim, eu reparo muito isso com a questão da IA tradicional versus a IA generativa, né? A IA tradicional está aí há muito tempo. Mas explica para as pessoas a diferença, para elas entenderem. É isso, acho que vou explicar de forma bem, tentar mais simplificada possível, para não entrar no technique aqui, mas a IA generativa é o que ficou muito conhecido com o ChatGPT, né? O que tem na Tez hoje, e o Gemini do Google, né? O Llama da Meta, é aquela IA conversacional. Você consegue mandar uma mensagem, ela gera ou um outro texto, ou uma imagem, ou um vídeo que não existia antes, né? Então aquilo é generativo. Ela quase cria algo mesmo baseado ali no algoritmo dela. A IA tradicional é mais usada para análise preditiva, para cálculos, né, rebuscados, você precisa fazer muita conta, que já existe há muito tempo. A gente na Pareto trabalha com isso desde 2013, até bem mais forte desde 2016, quando a gente até lançou a Tese AI, já o nome e tudo. Mas o bacana é o que você falou da a maré vem, depois volta. A gente vende e tenta convencer todas as empresas a implementar a IA desde lá de 2013. Só que agora tá todo mundo querendo também a IA tradicional, né? Eu vejo porque muita gente procura a Tese, a Pareto, para implementar coisas que nem precisa da IA generativa. O que já existe aí há maior tempão já resolve. Só que ele está assim, interessado nisso agora. Um atraso, você está dizendo. Ele veio atrasado, porque quando veio essa revolução, o pessoal empacotou tudo como IA, né? É o bolo da IA. IA para cá, IA para lá. Então, não se sabe mesmo, e não tem que saber mesmo a diferença técnica, né? Então, o que eu quero dizer é isso. Tem muita gente que está atrasada vindo pedir coisas que já poderia ter pedido há anos, entendeu? Mas tudo bem, melhor do que nunca pedir, né? É verdade. Não, mas mesmo e agora assim ficou mais fácil também de implementar por conta da IA generativa junto, né? As coisas estão se combinando. Uma IA ajuda a outra, entendeu? Não, mas mesmo assim, eu escuto falar muito mais nos Estados Unidos sobre IA, seja qualquer uma que for, do que aqui. Aqui eu vejo o pessoal do digital tratando muito isso. Mas quando você vai para o chão de fábrica mesmo, eu não vejo as empresas todas falando nisso e entendendo que elas não poderão estar fora disso. Que aí eu acho que vem informação, né? Assim, uma coisa, eu acho que o que convence, o que faz a pessoa dar atenção, quando ela tangibiliza para ela como que aquilo vai gerar valor para ela, certo? Então, assim, no dia a dia, como é que a pessoa de chão de fábrica vai ver valor no ChatGPT, ou na Tez, ou qualquer outra? Não faz parte do dia a dia dele. Agora, quer ver uma forma de chão de fábrica? Minha família tem fábrica também, né? Meu avô, meu pai tem fábricas lá em Nova Friburgo. Então já conheço o chão de fábrica. De lingerie? Não, de lingerie não. Porque ela tem muita, né? Tem muito. Tem pessoas da família que tem também, meu primo e tudo. Mas então eu conheço o chão de fábrica. E essa pessoa, vamos supor, ele usa uma máquina super moderna. E às vezes dá algum problema na máquina. O que ele fazia antes? O que ainda faz, né? Liga pro ele vai no manual, ou liga para o manual, suporte técnico, né? Vem um cara, conserta. Só que hoje ele poderia tranquilamente ir lá no número do WhatsApp e perguntar para uma IA que está treinada com todo o manual, por exemplo. Com vídeo, com detalhe. Porque alguém lê aqueles manuais gigantescos? Ninguém lê. É um saco. Né? Então você pode perguntar. Aí, para chegar na pessoa, eu acredito que é uma questão de canal, né? O WhatsApp está muito na mão do brasileiro, né? E outros canais. Então, um deles, a gente tem novidade aqui, né? Não sei o quanto você quer contar aí das IAs da Ânima, mas essa questão de levar a tecnologia através do canal que está na mão da massa, isso acelera muito o processo. Mas olha só,
você acha que está acontecendo? Você falou, uma revolução que está acontecendo no mundo todo. Mas, por exemplo, quando a gente fala de celular, porque o Japão já tem 5G e o Brasil não tem 4G. Você sempre tem um avanço maior de alguma coisa lá do outro lado. Ok, não está assim tão atrasado, tipo, a gente não está no 2G, né? Mas está caminhando. Mas tem um atraso. Em relação à inteligência artificial, o mundo está meio paralelo, falando a mesma linguagem, ou você já tem um Japão que já está bem aqui e a gente está bem aquém? Como é que é isso? Em termos de tecnologia, a gente tem acesso ao que tem de melhor de IA generativa no mundo. Top, né? A melhor versão do Gemini, que é do Google, a melhor versão do Llama ou do Claude, lá da Anthropic, ou do GPT, isso tudo a gente tem acesso. Agora, quem desenvolve essas tecnologias são grandes empresas, né? A NVIDIA, a parte de chip, tem o próprio Google mesmo. Aí é o Google, é uma empresa é global, mas é uma empresa americana. Então, depende do que você está falando. Mas o que importa para mim é a gente ter acesso, né? Viralizou lá fazer uma imagem com IA, fazer a gente estúdio Pixar, né? Coisa do tipo. A gente estava fazendo, e aí também vem a criatividade do brasileiro. Acho que a gente tem até uma vantagem, porque a gente consegue criar coisas com a nossa criatividade usando a mesma ferramenta que o chinês e o americano está usando, né? Então, acho que nesse sentido, sim. Entendeu? A gente tem acesso. Agora, eu vou desenvolver a nova versão do GPT 10.0, sei lá, daqui para frente. Quem está fazendo isso é a OpenAI, que é uma empresa, né, americana hoje. Enfim, aí... Mas tem coisas assim que a gente não imagina que vai acontecer. Existia uma profecia na década de 70 que não existia nem celular. E a profecia dizia o seguinte, que vai chegar um momento que o mundo vai ser dominado por uma pessoa. Se você reparar, as empresas elas estão se fundindo. Você tinha aqui 30 empresas que um cara domina essas 30 empresas. Então, e está indo. Até que essas empresas vão se fundir até chegar numa empresa. E dizia que as pessoas teriam chip subcutâneo. Imagina falar isso na década de 70 que não tinha nem celular. Então, pensa, pô, que maluquice. Né? Você nem imagina que aquilo possa... Enfim, eu estou contando essa história do chip subcutâneo dessa profecia para dizer assim, você acha que hoje a gente nem imagina o que a inteligência artificial vai poder fazer para a gente? Tipo, é uma coisa tão doida que a gente nem passa pela nossa cabeça, como a pessoa que dizia de um chip subcutâneo em 1970, todo mundo fala, pô, é louco, tinha que ser profecia mesmo. Né? E que quem usasse esse chip subcutâneo depois estaria dominado por esse cara que ia dominar o mundo todo, que isso não seria nada bom. O controle do abastecimento e tal. Então, assim, mas eu na verdade não queria nem entrar na profecia, para dizer que é algo tão que a gente nem imagina que vai acontecer. Você acha que a inteligência artificial vai fazer coisas que a gente fala assim, pô, nem imaginava que isso fosse acontecer? Então, eu imagino que algumas pessoas vão causar esse impacto, entendeu? Até para deixar um pouco claro minha visão que está imerso nisso 24/7, né? Alguém está por trás, né? Então, assim, quando você fala IA, por exemplo, você pensa no Uber, no Airbnb, nas próprias redes sociais, no ChatGPT, né? E espero que a Tesla cada vez mais impacte aí no mundo. Já é a sexta do mundo, daqui a pouco é a primeira, hein? O que o Uber impactou a nossa vida, o Airbnb, né? Por exemplo, que talvez esteja mais no dia a dia de todo mundo. Então, eu acho que é isso. São empresários ou pessoas que vão causar esse impacto através de uma solução usando a tecnologia que está disponível hoje. Para facilitar a vida de todo mundo. E eu acho que tem coisas que a gente já sabe que já acontecem hoje, mas ainda não estão para massa, não estão no dia a dia. Sei lá, a integração dessa IA generativa com o mundo de hardware. Né? Ter um robozinho aqui auxiliando. Isso tem muito no Japão, já rola, já tem robô integrado com essa IA. Mas é muito caro, é inacessível. Tem uma empresa só fazendo, poucas unidades, sei lá. Né? Daqui a pouco vai ser mais comum. Acho que o ChatGPT, ele viralizou tanto porque ficou na mão de todo mundo gratuitamente, né? Então, tinha acesso ao que tinha mais disruptivo, todo mundo, simultaneamente, ensinando ele. Ensinando ele, Então, eu queria só voltar um pouco para trás, quer dizer, porque a Kênia falou sobre fazer
e depois eu quero falar sobre controlar. Porque ao mesmo tempo que a IA pode fazer um monte de coisa, ela pode controlar um monte de coisa, né? Se tudo que a gente tem hoje no celular, todo mundo escuta, né? Porque ele não desliga. Você começa a falar um assunto, daqui a pouco aparece a propaganda do assunto que você estava falando. Ou seja, pode haver um controle também, já que tem alguém por detrás, né? Controle, nós temos países hoje que são controlados, que o cara não pode ter nem internet, enfim, e por aí vai. Mas eu queria voltar antes, como ela funciona. No vídeo que eu vi, o cientista falava de duas coisas, eu só me lembro de uma. Ele falava de cálculo matemático e de uma outra coisa, que ele juntava para poder fazer com que essa inteligência artificial pudesse andar. Do que nós estamos falando? Como é que a IA parece que pensa? Como é que é o cálculo que faz ela chegar àquela solução? Acho que essa outra parte talvez seja a base de conhecimento sobre a qual ela foi treinada, entendeu? Uhum. Lembra, até saiu notícia falando que todo o conteúdo que essas empresas têm acesso, elas já consumiram tudo, já treinaram a IA com todo o conteúdo que elas tinham. E agora o grande jogo está sendo comprar ou fazer parcerias com empresas que têm grandes bases. Imagina sites de notícia, bibliotecas, claro. Né, os próprios governos, né, órgãos públicos que têm uma base de conhecimento grande. Então, isso aí é o principal, né? Só que tornou-se possível por conta da tecnologia de hardware, né? De chip, processamento, capacidade de processamento. Antes era caríssimo você processar esse volume de informação. E é caríssimo de, assim, ter computador rodando, gastando energia, né? Isso era muito caro. E aí tornou-se muito mais barato por conta da tecnologia. Tanto que tem os chips quânticos agora, que o Google está investindo, e outras empresas, que prometem aumentar absurdamente a capacidade de processamento. Então ela vai poder assimilar muito mais informação, né? E então é isso, a base de conhecimento ali. Agora, por isso que para mim, eu sempre volto para o ponto do ser humaninho que está ali por trás, né? Usando a tecnologia. É uma ferramenta só, né? Nada mais. Ou seja, o ser humano, a gente sabe, esse dado, se ela está treinada com todo o dado do mundo, com certeza tem viés nesse dado do mundo, né? Porque tem todos os dados ali. Alguém fez uma auditoria para saber o que está ali, tem tudo ali, né? Então tem muitos vieses ali também. Então a IA, você precisa instruí-la para que ela siga determinadas linhas, né? Se a gente for falar de do catolicismo, então você tem que especificar que você quer que ela siga a doutrina católica tradicional, por exemplo. Aí do mundo de coisas que ela conhece, ela vai focar naquela parte. Aí o que eu quero dizer, o resumo é esse, né? O mais importante é essa base de conhecimento. Por isso, quando você vai usar, você restringir o conteúdo que ela vai usar para dar uma resposta é o melhor caminho para aquela função que você quer dar para ela, né? Para ela fazer bem aquela função, né? Então, vou dar um exemplo mais simples. Você quer que ela atue como uma vendedora para qualificar lead no WhatsApp. E aí você precisa instruir. É venda o quê? É venda de sapato? É venda de serviço? É de empresa para empresa? Sabe? Aí você vai afunilando a linha, a metodologia de venda que você acredita mais. Aí só consegue fazer uma boa IA para vender quem é um bom vendedor. Quem é um vendedor medíocre não vai conseguir fazer nada muito magnífico. Entendeu? Talvez consiga já melhor que um estagiário iniciante. Mas aí eu estou falando de galgar patamares de qualidade. E quando que você não se vê fala hoje. sobre esse conhecimento, onde esse conhecimento fica depositado? Essa base que um LLM, né, que a gente fala que é o Large Language Model, o GPT, o Gemini, essas coisas, esses modelos de IA para texto, né? Eles têm essa base que eles não são muito nem transparentes em relação de onde vem essa base. É uma base até muito grande para O cara tem uma fazenda de servidor. Puxa lá. Agora, você afunila, vamos botar assim, o comportamento dela, anexando arquivos. Por exemplo, lá na tese você consegue subir um PDF do livro, né, de Fátima, por exemplo, que a gente fez. Então a gente sobe lá e fala, com base nesse livro, faça tal coisa. Aí você
de tudo que ela sabe, ela vai focar naquilo, e se ela precisar usar algum conhecimento que está fora do livro, ela também vai usar. Mas ela já vai estar muito mais direcionada para aquele conteúdo do livro. Então, ela vai te dar uma resposta melhor para aquilo que você quer, né? Então, são essas duas bases, né? Essas duas bases. Uma que você fornece e a outra que ela já tem. É o conhecimento dela, a memória dela, entendeu? Tá, então, mas ela consumindo toda a base existente no planeta, como é que se controla ela? Com essa instrução. Mas você acha que não é possível que uma IA saia do controle nunca? Que ela mesmo determine alguém que faça alguma coisa? Tipo, vou determinar que esse monitor acenda. Aí vai mandar um comando para essa televisão, ela vai acender. Ou vou determinar que um avião não vá enfim, o radar que ele tem que ir. Ele vai para o outro canto. Ótimo exemplo do avião. Hoje muita coisa já é automatizada, né? Muita coisa é feita pela inteligência artificial. Sim. Isso já acontece hoje. Aí quem construiu essa solução define os limites da IA. O que ela pode, o que ela não pode fazer e mais. O que o piloto precisa fazer para intervir quando é necessário, né? Então é isso. É o que eu falei, é uma ferramenta. Então, quem define esses limites, a gente consegue dar autonomia. Né? A gente tem forma de implementar um agente de IA, que é o novo... Você tem esse mundo dos LLMs, e já tem a outra revolução, né, que o CEO lá da NVIDIA trouxe numa palestra dele que ficou famosa, e já está na revolução dos agentes de IA, que é você, de forma bem resumida, minha opinião para diferenciar esses conceitos, o agente ele é capaz de executar algo. É diferente de um chat ali, que você manda uma pergunta, ela te devolve uma resposta. Só isso, conversacional. Agora, um agente de IA eu consigo fazer, por exemplo, ela, enquanto eu estou aqui, ela pode estar conversando. Eu tenho, né, algumas IAs no WhatsApp que as pessoas estão conversando e ela está alimentando um CRM. Ela pode estar preparando um relatório. Ela pode estar com aquela conversa acionando um gerente de vendas para avisar, olha, entrou uma empresa aqui grande que vale a pena você ligar. Estou conversando com ela aqui, mas vai lá e liga porque está quente o negócio. Então, ela pode tomar essa atitude, executar algo. Você consegue configurar para ela ir lá e acender uma luz, para ela ir lá e ligar para alguém. Eu conheço um, é sério isso, que a IA responde para a mãe dele no WhatsApp quando a mãe dele pergunta algumas coisas. Surreal. Porque ele está ocupado, porque ele não sei o quê, porque às vezes ele não sei o que lá. Eu fiquei olhando aquilo e falei, gente... Eu não conheço essa pessoa, não. Você conhece, sim. Acho que você não viu essa parte da conversa. Nunca teve aqui, não, mas eu conheço essa pessoa. Eu faço algumas, até para as aulas lá, eu configurei algumas demonstrações que eu ponho meu número do WhatsApp e às vezes era IA respondendo. E aí você podia Mas a sua mãe é você mesmo que responde. Né? Sim, mãe. Pô, mas dá para botar IA no grupo da igreja para poder responder ou não? Não, no grupo de WhatsApp, você diz... Hoje tem algumas formas. O que é isso? Você tem a isso linha... é legal. Que horas é a missa? Que hora tem batizado? Cara, a gente o que tem de pergunta? a gente responde isso 260 mil vezes. Responder exatamente isso. Isso dá pra fazer, dá pra Que horas é a missa de domingo? Que horas é a missa das 10? É assim que pergunta. Que horas é a missa das 10? Não, eu já atendi. Ninguém me contou. Eu atendi o telefone na paróquia Nossa Senhora de Copacabana. Não tinha ninguém na secretaria, eu atendi o telefone que eu estava lá. E nessa época eu ficava muito na paróquia lá e tal. E aí a pessoa me perguntou que horas era a missa das 7. Não, mas eu vou te falar, eu sei por que a missa das 7 é às 7. Eu sei por quê, sabe por quê? Por causa de horário de novela. As novelas não são, né? Não tem a novela das 8? Será que é isso? A famosa novela das 8, que acho que era a última novela, não é mais às 8. Então a missa das 7 é às 7 ficticiamente. Não, tô defendendo a coitadinha da pessoa aqui. Que horas é a missa das 7? Eu disse, olha, geralmente é às 7. Agora, deixa eu voltar a um assunto que você tocou nele, que eu acho interessante, que é controle. A gente já vê câmeras da polícia fazendo aquele reconhecimento facial para achar bandido. Até pararam um pouco de usar porque estavam dizendo que a pessoa era bandida e não era, porque parecia muito com a outra. Acho que ainda tem que afinar mais tinha que afinar um pouquinho a... De qualquer forma, vai ter um controle muito grande, até porque as coisas estão se fundindo. Eu vou dar um exemplo, eu estava até comentando sobre isso antes, do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes,
que vai sofrer uma sanção, ou está para sofrer uma sanção do presidente Trump, que disse que tem uma lei lá nos Estados Unidos, que eu esqueci o nome agora, tem um nome específico dessa lei, quando eles acham que uma certa figura de determinado país, ela não sofreu uma sanção, uma punição suficiente ou adequada do próprio país, os Estados Unidos aplicam uma punição, vamos colocar assim. Então, eles estão pensando em aplicar essa punição para o ministro Alexandre de Moraes. E o que é essa punição? Que ele não pode ter nada com qualquer empresa americana ou qualquer empresa brasileira que tenha ligação com uma empresa americana. Então, obviamente, ele não vai poder entrar nos Estados Unidos, ele não vai poder voar numa empresa que tenha ligação com os Estados Unidos. Então, sei lá, a Lufthansa. A Lufthansa tem ligação com os Estados Unidos, não pode voar na Lufthansa. Ele não vai poder ter cartão de crédito de bandeira americana. Ele não vai poder ir numa churrascaria, por exemplo, que tem no Rio de Janeiro e tem em Nova York. Ele não pode ir nessa churrascaria. Se tem em Brasília, Rio de Janeiro, Nova York, não pode. Uma série... O cara não pode ir pro Airbnb. O cara não pode comprar na Amazon. É tanta coisa. Eu fiquei assim, eu falei, gente, o negócio... Ou seja, eu tô dando esse exemplo porque o cerco também vai fechar, né? As coisas estão se unindo de tal forma que a inteligência artificial vai... Me dá a sensação que vai controlar muito a gente. Ou eu tô viajando... Ou isso realmente pode acontecer? Então, você vê... A lei é verdadeira. Isso que eu estou falando do ministro é verdade, tá? Agora, minha viagem aqui, eu estou pensando... Não, eu penso o seguinte, tá vendo? Você vê, esse exemplo que você deu, não precisa nem de IA, né? Ele precisa de outras coisas. Ele tem acesso à tecnologia, acesso ao controle de tecnologia, do software, da empresa, sei lá, né? Você vê que não precisa da IA generativa para isso. É claro que a IA é uma ferramenta poderosa, né? Então, uma vez, faz um tempo já que eu falei isso, que a IA, ela pode, se você já errava antes, a IA pode te ajudar a errar muito mais rápido e pior, né? Né? Assim, se você está usando ela para alguma coisa errada, ela pode piorar a situação, né? Então, eu acho que, de novo, é uma ferramenta e a pessoa, igual um exemplo simples, para estudar. A IA, eu descobri, depois que eu fui descobrir que o que eu fazia era até um método, tem aquele Mortimer Adler, que ensina leitura sintópica, que você ler trechos de vários livros ou várias fontes... É leitura dinâmica, para você ler mais rápido, é isso? Não, é tipo assim, ao invés de você querer ler um livro inteiro, você pode ir no livro, pegar a seção que você se interessa, eu quero estudar sobre determinado assunto. Aí você vai pegar vários autores e vai ler o que eles falam sobre determinado assunto, por exemplo. E depois você cruza isso. Então, você vai atrás daquele conteúdo, daquele tema que você quer aprender, ao invés de ler livros de forma individual, sabe? Que fala sobre... Mas basta você colocar na IA todos esses pedaços e mandar ela fazer um resumo. Melhor. Basta você perguntar para ela sobre qual tema e pedir para buscar vários autores. Ela já tem o acesso. Mas pode errar. Mas olha só, pode errar, porque eu já fiz uma consulta. Tem a IA do Google ali, né? Que te responde rapidinho ali. Uma coisa católica, que eu perguntei, aí eu olhei e falei assim, essa resposta está errada. Ela me respondeu de forma errada. Não sei de onde que ela tira. Tem que ter cuidado também, porque ela pode alucinar, que fala, né? Mas você tem que ver a fonte, assim como o que uma pessoa está falando no vídeo no YouTube, assim como tem um artigo no blog. Claro, verdade. Você não sabe se aquilo ali mas também tem que verdade. saber perguntar, né? Também. Porque também você pode perguntar não de forma muito certa, né? Não, mas a pergunta que eu fiz foi meio óbvia. Foi tipo assim, vou dar um exemplo. É pecado faltar a missa de domingo? Não foi exatamente essa pergunta, mas foi uma coisa assim óbvia. Aí ela respondeu, como se me dissesse, um pecado venial. Não, é um pecado mortal. Aí eu olhei e falei, tá errada a resposta. Não é isso. Então, mas é porque ela não estava segmentada a instrução para ela seguir a doutrina da Igreja Católica Tradicional, por exemplo. Não, doutrina da Igreja Católica. Ponto. Isso. Que seja, mas assim, ela tem um monte de coisa. Ela não está ali como uma católica respondendo, entendeu? Entendi. Por isso que ela pode... Não é que ela deu ela errado. não é católica. Você tem que se converter. Você vai lá, atue como uma católica, exato, tem que falar. Mas eu estava falando dessa questão do aprendizado, é que, por exemplo, você pode, numa prova que você tem que fazer, mandar um print lá da questão e pedir a resposta, ela vai te dar a resposta. Você está usando para responder
e fazer aquela prova. Ou você pode usá-la para estudar, para aprender como resolver aquela questão, para você assimilar aquele conteúdo. Cabe à pessoa. No final, depende da parte humana, né? Se a pessoa, ela sabe, ela quer, está decidida a aprender para evoluir como profissional, ela vai usar a ferramenta maravilhosamente bem. Agora, se ela quer usar para burlar, para fazer... Ou seja, tudo vai recair sobre quem está usando a ferramenta, né? Por isso que eu espero que quem for fazer cada vez mais transformações com a tecnologia, usem para coisas boas e para fazer boas transformações. E em relação ao diagnóstico de exame, de doença, de tratamento? Cara, eu já vi alguns casos que foi 10 médicos, ninguém disse nada, mas aí acertou o diagnóstico. Exatamente. Então, ela ajudou a identificar, fazer um diagnóstico que não estava, nenhum humano tinha feito ainda. E identificou o câncer de forma muito prematura, então deu tempo de tratar, alguma coisa assim. Porque você imagina que você consegue pegar todos os livros de medicina e meter ali dentro. Ela cruza as informações, ou seja, o meu olho está lacrimejando, dor de cabeça, você vai botando todos os sintomas. Ela, peraí, olho lacrimejando, dor de cabeça, dor no pé, a unha caiu, eu não sei o que, a barriga está doendo, não sei o que. Peraí, isso pode ser isso aqui. Porque você imagina a pessoa... Porque mas ela deve ter contato, além dos livros... a resultados, a laudos. Tudo. Exato. Tudo. A pesquisas, aquelas pesquisas que são publicadas em revistas de ciência, que o Rafael faz. Né? Ali você pega vários casos clínicos verdadeiros e você faz uma... Como é que chama? Pesquisa científica. Você pega e vai fazendo análise de caso e elas são publicadas. Ou seja, ali você tem dados reais, dizendo exatamente o que aconteceu. Você vai enfiando tudo ali dentro, você imagina o conhecimento. Exato. Não, ela já tem acesso a isso tudo. Agora, até eu tenho uma irmã gêmea que é médica, né? Ela usa bastante para ajudá-la, inclusive, também. Por exemplo, as pessoas, eu acho que tem que entender que ela tem que deixar um pouco a soberba de lado e aceitar que a IA realmente pode ajudar. Por melhor que a pessoa seja. Então, se você é muito bom profissional, ela vai te ajudar ainda mais, porque você vai para outro nível. É uma ferramenta poderosa para isso. E aí você pode perguntar, por exemplo, olha, esse diagnóstico aqui, como assistente, eu pensei nisso. Você vê algum outro ponto de vista? Você tem alguma outra opinião? Tem alguma pergunta para o paciente que eu deveria ter feito e não fiz nessa consulta aqui? Analisa a transcrição da minha consulta, faz esse relatório médico. Então, isso tudo. E análise de imagem. Com certeza, você pode... Já tem a primeira clínica de IA do mundo, né? É um nome que conseguiu a headline. A China conseguiu lá, não sei se é China... Eu não lembro onde foi, mas a primeira clínica de IA, o que é? Ele botou a IA na frente, né? Você chega lá, tem um tablet, você conversa com a IA. Antes você conversava com o médico para fazer a triagem, né? Ou enfermeiro, algum profissional já, um ser humano. Agora você conversa com a IA, só que por trás tem um profissional validando tudo. Está em experimento. Então ele só inverteu. Isso acelera muito o processo. Porque você imagina... Com o ser humano validando. Aí, só um parênteses que você falou de pesquisa científica. Alguém fez aquela pesquisa e tem método científico para isso. Tem estatística e probabilidade muito pesada para garantir que uma pesquisa é bem feita ou não. Infelizmente, tem muita coisa que acontece aí por trás dessas pesquisas que são financiadas por instituições, né? Então, isso aí que vai para a IA também. Por isso que a gente não pode esquecer que ela pode estar enviesada. Então, tudo você precisa validar antes da IA. Então, não mudou nada para mim, entendeu? Eu fico imaginando quem tem uma doença rara e fica pingando de médico em médico com sintomas, porque aí o médico é neurologista, nunca viu nada daquilo. Aí o outro é clínico geral, mas nunca passou pela mão dele aquilo. A pessoa, olha, você pode ter isso, você pode ter aquilo, mas aí fica batendo cabeça, anos sofrendo, sem descobrir a doença, sendo que... Se colocar ali toda a informação, aí ela pode dizer, olha, a sua doença é a doença tal, 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 rara, de 1 a cada 1 milhão de pessoas no mundo pode ter, não sei o que lá. E aí você ter o alívio para os seus sintomas. Isso é muito legal. E aí você leva isso para o médico, né, para o especialista e valida. Sim, claro. Né? Tem que ter um ser humano junto, não dá. Até porque ele vai prescrever o remédio, tem que ter assinatura, o carimbo do cara, não é também, né? Exato. E você vai... Vai cuspir o remédio pelo monitor, não vai. Assim como as pessoas, você acha que tem alguma coisa, você vai pesquisar no Google, pô, será que eu tô com isso? Pesquisar no Google é a coisa que médico mais odeia, né? Você morre. Ontem eu machuquei o meu pé, tipo uma espécie de torção. Aí o Bertaldo, eu vou botar no Google. A minha filha de 13 anos falou, não pai, não bota no Google não que vai dizer que a mamãe tá com câncer no último estágio e tá morrendo.
Deu torção no pé. Que tem algum artigo lá feito por alguém. Não, o Google mata qualquer um, tá? Não rola. Exato. O Google tem que ser inteligência artificial mesmo, bem treinada para isso. Agora, a gente falou da inteligência artificial ser católica, né? Tá convertida. Você teve uma conversão recentemente, não foi? Sim. Você era o que antes? Você frequentava alguma coisa? É aquela expressão que o pessoal usa de católico de BGE, né? Assim, não praticante. E que, na minha visão, é isso. Apesar de ser batizado, crismado, graças a Deus, minha família... Estudei em colégio católico também, mas me distanciei tenho 36 hoje, foi ali pelos 33 que eu vejo que foi minha conversão. E acho que é isso, até linkando, né, com essa parte da IA, para mim a parte que resta, que é mais importante, é a parte humana, né? E aí a gente acaba caindo nesse mundo da religião, de um jeito ou de outro. Mas foi com a IA que você que deu a sua conversão? Ah, não. Não, foi a IA foi responsável ou não? Você trabalha com isso, né? Na sexta maior empresa de IA do mundo, o cara lá mexendo no negócio, foi o negócio. IA, você já rezou hoje? Já a gente se tem confessou? tem que falar dessas IAs aí também para religião, que dá para usar, mas a minha conversão foi principalmente por conta da minha esposa, da Tina. Isso... Eu estava conversando com ela para pedir autorização ali para contar alguns trechos aqui que eu acho que para mim, eu não sei se com todo mundo acontece isso, mas para mim teve um momento marcante mesmo que eu falei, caraca, que começou a minha conversão mesmo até eu virar católico, né? E foi quando eu e a Tina já estava junto, eu estava... Já estavam casados ou namorando? Não, eu estava prestes a pedi-la em casamento, e eu quero contar dessa história aqui também, que acho que é uma história boa. Foi antes da IA, para já deixar claro aqui, mas antes da IA generativa, né, dessa revolução. Mas a gente já estava junto, eu estava prestes a pedi-la em casamento, e aí ela teve uma crise de ansiedade. Não estou chamando de crise de ansiedade, mas depois... Não se sabe direito o que foi, mas não gosto de rotular nada assim, porque não tem... Diagnóstico. Até teve o diagnóstico que... enfim, aconteceu 2 vezes na vida dela e depois nunca mais. E nesse momento, antes disso, né, eu sempre tinha uma visão de mundo que era muito míope, assim, né? Para mim era ser bem-sucedido no trabalho, ter uma família, mas sem o conhecimento da profundidade do que é ter uma família, né? Não de co-criar com Deus, não era isso, era ter uma esposa e ter filho, né? Eu não sabia o que isso significava profundamente. E, sei lá, né? Era muito material minha visão de mundo, né? E eu me considerava uma pessoa bem-sucedida, ou sabia, tinha muita confiança, autoestima, para saber que ia me dar bem no trabalho, na vida, assim, como um todo, porque eu não sabia esse todo ainda. E foi nesse momento, nesse dia, que eu vi ela nessa situação que me pegou muito desprevenido, porque eu sempre fui meio... como é que eu vou dizer... Até por história de vida, né, de ter ido morar sozinho cedo, porque eu saí de Friburgo, fui fazer faculdade no Rio com 17 anos, morei em vários lugares, Niterói, vários lugares no Rio, fora também. Então, me virava, eu gosto de dizer que eu sou muito cascudo, assim, não tenho muito problema. Eu gosto de passar perrengue, sabe? Eu não tenho problema em passar perrengue, levo isso numa boa. Então, eu sempre me achei muito forte mentalmente por conta disso. Até que o desprevenido foi nisso, né? Quando é com outro, como foi com a pessoa que eu amava, que eu amo, eu me senti impotente, totalmente, né? Não sabia o que fazer. E aí, graças a Deus, a família da Tina é muito religiosa, principalmente a mãe, Edi, um beijo pra Edi. É uma santa, aquela mulher. E seja a sogra e ele já estão... E aí eu comecei a seguir o que a Tina desde então começou a rezar o terço todo dia e se reaproximar da igreja, ir mais na missa, ir missa aos domingos, e eu ia junto para poder acompanhá-la, para dar força para ela, entendeu? E aí ele falou, independente do que era, teve até um podcast aqui do William Celso, que eu achei muito legal, uma coisa que ele falou sobre aquele
que tem até sigla, né? EQM, né? Experiência Quase Morte. Que no final, não importa se aquilo é uma coisa inventada na cabeça ou se aquilo realmente aconteceu. O que importa é o que causou na pessoa, sabe? Então é isso. Não importa o que aquilo era, se era crise de ansiedade, o que era, se era, né, alguma coisa mais séria, vamos botar assim. Mas eu não gosto nem de entrar nesse detalhe. Para mim, passou, mas o que provocou na vida que era uma coisa ruim, né? A Tina fala muito isso. Ela que me trouxe esse ensinamento também de uma coisa ruim, Deus traz uma abundância de coisa boa, absurda, né? E aí, por conta disso, a gente começou a praticar muito mais. E aí, eu não sou muito bom em fazer as coisas sem entender, né? Assim, ninguém me convence a fazer algo se eu não entender por que eu tô fazendo aquilo. Você é mais racional e menos sentimental. Tipo, vou pela emoção. Não, você quer compreender. Preciso compreender o que está acontecendo. E aí eu comecei a estudar. E aí foi todo o processo, sabe? Ali eu comecei a ir para fazer companhia a ela e depois eu comecei a fazer uma imersão nisso tudo. Aí com o Rica, ele faz lá na Pareto a Mentor Rica. Então ele traz... Gente, muito bom isso. Mentor Rica. Da mentoria virou Mentor Rica. Ele é bom nos nomes ali. Mas aí também ali... Aliás, quem não assistiu o podcast com o Rica, vale a pena, que é muito bom. O Rica é uma simpatia de pessoa. Explicou bem as empresas, a TES, a Pareto, até como é que os nomes surgiram. Foi muito legal. Exato. E, tô com a camisa aqui da TES, né? O microfone... A camisa chegou agora. Mas aí eu comecei a me aprofundar muito e até uma necessidade, porque no final a empresa crescendo, eu sempre fiz engenharia, eu fiz engenharia porque eu tinha facilidade em matemática e física. Nunca pensei muito sobre meu futuro profissional, né? Foi mais por afinidade naquela área e fui ver, acabei caindo nessa engenharia controle de automação ou mecatrônica, como alguns conhecem. Então eu nunca estudei a parte de humanas. E aí eu comecei a perceber que o único jeito para fazer a empresa crescer, vai crescendo, vai tendo muita gente, tudo se resume à gestão de pessoas, cultura, como é que você, né, gerencia pessoas. Pessoas, meu irmão, a matemática não resolve, né? Então você tem que estudar filosofia, psicologia. E aí eu comecei a estudar muito a fundo isso também com a FMA, Faculdade Mar Atlântico, Ítalo, Diego Reis, Renato Moraes. Todos já vieram aqui, ó. Guilherme Freire. Aí, Guilherme Todo Freire, mundo já veio aqui. Ítalo, Renato Moraes, mas o tem Diego uma Reis. que não veio aqui. Quem? Que, cara, Quem é? Tem que trazer. A doutora Filó. Ela precisa vir. Filó não veio ainda porque... Você acredita que ela tem medo de andar no Rio de Janeiro? Não aceitou. Pois é, por isso ela tem medo de vir pro Rio de Janeiro. Eu já falei com ela Filó, umas 10 vezes no telefone, não adianta. Já falei que eu vou lá buscar ela até quer vir, mas ela tem receio de vir ao Rio de Janeiro. Falei, Filó, eu vou aí a Belo Horizonte, eu venho de avião com você, eu desço aqui. Não adianta. Leva o estúdio pra lá. Uma hora ela vem. Então, assim, aí você começa a conhecer e é muito lindo, porque eu acho que é isso, cara. No final, o pecado original mesmo, a soberba, trava muitas pessoas, né? Se a pessoa for humilde, entender que, caramba... E aí foi isso. Aí eu fui vendo quanto... Né, a minha visão era tão pequenininha, as pessoas maravilhosas dão banho em mim, sabe? Eu falo, se você se sente muito menor, não no sentido negativo, não, de inferior, não, mas eu falo, caraca, que maneiro. Tem tanta coisa. Quando eu fui ver lá a formação, a questão das 3 pessoas de Diego Reis, as 12 camadas da personalidade, você vai estudando... você vai vendo que o mundo imaterial, né? As faculdades humanas, eu acho que o que me chamou muita atenção foi entender que das faculdades humanas, o intelecto passivo, ativo, né? Isso tudo que tem além de você ser um bom profissional, fazer um bom trabalho, ganhar dinheiro, a vida é muito mais que... Na verdade, isso aí é o menos importante perto do No podcast que a gente fez, que foi a hora agora, né, na terça-feira, com a... Terça? Não sei que dia... Não, terça. Com a Simone Fusaro, a gente falava exatamente disso. Porque a pessoa, ela quer ser bem-sucedida. O que é ser bem-sucedido? Para alguns é ter dinheiro e fama, para outros não. É você ter uma família bem estruturada, estar ali junto de Deus, sendo Deus regendo a sua vida. Então, o que é ser o bem-sucedido? Que é o certo, né? Botar Deus no centro de tudo. Sim. Então, o que é ser bem-sucedido? A gente vai mudar. E você, por exemplo, você mudou o seu parâmetro também. Sim. Você falou que tinha uma ideia de família
que era mais superficial, você tinha uma ideia, né? Você queria conquistar os bens materiais, mas depois você percebeu que tem coisas muito além disso. Exato. Até na hierarquia, né? Você falou da minha apresentação ali, acho que é isso, né? Filho de Deus, depois católico, Maria da Tina, aí vai descendo até, sei lá, pai de pet. Pai de pet é ótimo. Né, os amores, aí tem as hierarquias dos amores também. Então, mas é isso, mas eu vejo de forma muito racional. Para mim é muito, depois que você aprende, né? Para mim fica muito óbvio. Essa questão de, você falou, Deus no centro. Mesmo a pessoa tendo a família maravilhosa, bem-sucedido, aquilo tudo pode ruir do dia para noite. Né? Uma tragédia acontece, você perde família, perde dinheiro, perde tudo. Então, se você estiver sustentando nisso, já era. Aí entra em depressão, aí dá uma série de problemas, né? Agora, só tem uma coisa que nunca vai ruir, que é, né, amor a Deus e tudo mais. E aí você vai estudando. Enfim, aí eu fui entrando nesse mundo de filosofia, estudando com essa galera toda. Ânima, muito podcast da Ânima também, que a gente que bom que a gente participou desse processo aí. Sim, com certeza. Aprender as histórias dos arcanjos, dos santos. Isso é maravilhoso. Você falou, né? Estava conversando antes. Você falou de gosta de ouvir as histórias. Então, assim, quando a pessoa ouve a história de alguém, ainda mais de um santo, né? Aí você tem que ser esperto também, igual o Diego Reis, estudou os 37 doutores da igreja. Pô, genial. Mas olha só, alguém que está escutando agora o podcast, de repente, vou dar um exemplo, tem uma mulher lá ouvindo, ela está em casa fazendo a comida e botou o podcast ali no YouTube ou no Spotify. O marido está ouvindo junto. Aí fala, pô, o cara é empresário, o cara da IA, da TES, seja a maior empresa do mundo, não sei o quê. Também era como eu, meio morno, não acreditava, foi buscar, foi estudar. Então, assim, os testemunhos, como que você está dando aqui, toca muitas vidas. Porque às vezes a pessoa, né, tá passando, ouvindo, opa, peraí, deixa eu ouvir a história dele. Como é que é? Eu me identifico. E Deus é tão legal que ele tem uma... Ele leva cada um conforme cada um precisa. Tem pessoas que são mais sentimentais e vão se converter pela parte sentimental. Você já era mais racional. Então, Deus te puxou pelo teu racional. E assim vai indo, né? Então, por isso que é legal ouvir as histórias. Porque elas, não só dos santos, espero que um dia você chegue na santidade também, como eu estou buscando, mas como nós que estamos buscando, das pessoas que se converteram, porque isso enriquece muito a vida. As pessoas se identificam ouvindo. E eu acho que, no caso da minha história, gente, tem histórias aqui no Ânima Podcast que são surpreendentes, assim, você vê, cara, isso aí é milagre. Eu acho que a minha, ela... tô falando, acho que é o que você falou, né? A história do Wellington lá, do Wellington Omar, Persiliano. E de outras pessoas vão conectar com determinadas pessoas. E a minha história conectar com outras. E é isso, eu acho que a pessoa tem que decidir, né? Porque ela pode ouvir o podcast, que besteira que você está falando, entra no ouvido e sai no outro. Ou então ela pode largar a soberba e entender primeiro o que é ser soberba, para entender que ela e depois ela vai conseguir largar. E aí se abrir para aprender algo, porque nada disso aqui foi eu que inventei, né? Tá aí há milhares de anos. Eu queria falar um pouco também sobre as IAs que nós vamos lançar. Rapidinho. Antes de você falar de IA, ele falou um assunto que eu fiquei curiosa, que eu sou curiosa. Qual é o assunto? Antes da gente voltar para a parte mais técnica da IA. Peraí, olha só, eu fiquei curiosa quando você falou alguma coisa que você ia contar em relação à Tina. Que você falou, tem uma história ótima. Eu adoro história ótima. E o povo em casa adora ouvir história também. Conta aí pra gente, que história que é? Então, é sobre o pedido de casamento. Isso aí... Aí você já estava frequentando a igreja, né? Ou não? Foi, porque você estava... Sim. A Elia já tinha começado ali a frequentar mais assiduamente. Mas é porque eu sempre... Eu e a Tina se conhecem há muito tempo. A gente se conheceu em Búzios. E aí a gente namorou um bom tempo, terminamos e depois voltamos. E nesse namoro eu sempre fiz muita surpresa, sabe? Aí eu não vou contar aqui todas as surpresas, mas assim, eram muitas surpresas legais. Então eu fui botando a régua lá em cima, né? Até que eu falei, cara, pedido de casamento então precisa... Tem que ser um surpresaço, já que você fez surpresa. E a gente morava junto em São Paulo. E aí a gente... Aí assim, aquela história, já tinha feito... de pedir namoro lá em Búzios, consegui na época de estudante um barco lá meio que quase que emprestado, né, com dinheiro de estudante.
pra fazer uma surpresa dela em alto mar, pedir ela em namoro. Ah, que legal isso. Aí até MMzinho escrito Eu Te Amo, ali customizado, pedindo Meu Deus em do sobremesa. céu. Legal, mas se a pessoa que enjoa na hora do barco, lascou, né? Mas A ele pessoa sabia. tá lá verde. Não, ele sabia que ela não ia enjoar. Ele já Você tem que conhecia. conhecer quem você vai fazer Tem a um surpresa, vídeo, né? cara. O cara foi pedir a mulher em casamento na lancha. Só que na hora, eu acho que ele também ficou nervoso. Quando ele se ajoelhou, que ele abriu a caixinha, que ele foi pegar a aliança, ele trupicou com a mão a aliança caiu dentro do mar. Nossa. Coitadinho. Mergulha e pega, ué. Coitado. Não, ele saiu mergulho. Não sei se ele conseguiu pegar, porque eu não vi o resto. Mas eu falei, ai, coitado. Não deu certo. Então, aí tinha muitas surpresas assim. E eu até fico lembrando de algumas surpresas que, caramba, com IA hoje ia ficar muito mais fácil. Né? Eu fiz Surpresas com IA é desenho em ótimo. quadrinho, história em quadrinho, com a nossa história. Eu não desenho nada, né? Eu fiz aqueles palitinhos mesmo. Pô, com a IA ia ficar maravilhoso agora. Talvez até refaça, né? Cara, a IA pode fazer um negócio muito legal nesse Legal sentido aí. isso. Sabe o que é? Que a Kênia adora. Sabe aquele carro que abre e você fala assim... Quênia, Deus aquele me livre. alto-falante Eu odeio, gente. com aqueles balões saindo. Eu já falei pra ele que se ele fizer uma coisa desse carro de som, eu me separo dele, que eu detesto aquele carro de som que vem parabéns, aí toca música, parabéns da Xuxa. O condomínio inteiro vê. Deus me livre, eu acho aquilo um horror. Não, pelo amor de Deus, isso é o fim da picada. E ela não pode fazer isso, não. Não tem. O que ela vai fazer aí? Deus me livre. Mas continua, vai, que eu quero ver sua Tem surpresa. muita IA boa agora pra fazer música. Ela pode fazer uma boa música. E melhor do que, às vezes, o Bertaldo cantando, vai. Não sei qual é a sua vocação Pra cantar zero. Então, mas aí deixa a sua voz linda. Mas aí beleza, aí a régua tava lá em cima já pra mim, eu falei, pô, tem que pedir, o pedido de casamento tem que ser... E era época de pandemia, então a surpresa que eu queria fazer, a pandemia ferrou minha surpresa, porque tinha que ser algo presencial. E aí, né, Mas no mar podia, não? Não foi no mar, o mar já tinha ido. Era Ele teria inventado isso aí era cada hora só uma o pedido coisa. de namoro, o pedido de casamento era outra Ah, história. o namoro era no barco? Gente, você não entendeu. E o casamento ia ao ser no longo avião. do namoro, ele ia fazendo Fazia várias surpresas, Ele gosta entendeu? de fazer surpresa. Olha que legal. Gente, quando ele faz surpresa, eu adoro surpresa. Tem gente que não gosta de surpresa. Eu detesto surpresa. Ele não gosta de surpresa, eu adoro surpresa. Não faça uma pra mim que Pois eu não faça gosto. sempre pra mim, que eu amo surpresa. detesto surpresa. Se ele chega pra mim e fala mas assim, eu faz vou pra te ela. levar num lugar e não me fala onde é que é, eu adoro onde é que é. Onde é que Eu fico, tenho né? horror, eu vou suando frio, eu não gosto. Eu gosto de saber o que eu faço. Mesmo sabendo uma coisa boa? Não, pode ser o que vai. Eu vou te entregar um avião, aquele que você queria qual? Ah, eu queria, sei lá, um Phenom 300. Se ela não me contar, a sensação que eu vou ter recebendo o avião vai ser péssima. Porque eu fui para um lugar ali, entendeu? Eu não gosto, eu não gosto. Eu tenho horror à surpresa. Não, então, ó, você que estava pensando em fazer uma surpresa pro Bertaldo aí, faz não, você já chega, já diz o que é. O melhor fui eu. Quando a gente estava namorando, eu falei, vou fazer uma surpresa no aniversário do Bertaldo. Até então eu não sabia dessa fobia de que surpresa. Eu detesto. Eu fiz uma festa surpresa para ele ainda caipira, de festa junina. Ele adorou. É que eu não Pra não gosto de dizer outra festa coisa. caipira e nem de surpresa. Eu errei tudo. Mas no consegui final deu errar em certo, tudo. tá vendo? O amor Cara, era grande. eu não gosto de me fantasiar de caipira, aí tem que botar bigodinho. E eu fiz aí ele tem que não fazer sei o tudo. quê, Ele chegou, ele ficou com a aí cara tem que botar assim. aquele lencinho. Aí eu pintei um cavanhaque, eu pintei ele assim, ó. Não. Ele deixou fazer tudo, botou, tinha todas as comidas típicas, tinha tudo, e ele com aquela cara assim. Eu falei, ai meu Deus, Surpresa, depois que cara, eu fui não me descobrir. fala que vai fazer surpresa pra mim. Pois podem fazer pra mim que eu adoro. Pronto, vai, vambora, E continua a a história. Tina Zé. ama também. Pois então, é. Aí beleza. Aí eu tava na pandemia, a gente morava em São Paulo, e a gente tem um vira-lata, né? O Kinder. E aí... O Kinder. Ele é importante nessa história, já vou explicar. Porque eu queria fazer... Ó, lembrando, eu sou engenheiro, né? Trabalho na área de tecnologia, especialidade de análise de dados, essas coisas, IA generativa, essas coisas. E aí eu decidi escrever uma peça de teatro e fazer a peça contando a nossa história. Jesus, mas você foi o ator? Aí eu comecei a escrever. Com a IA, né? Não tinha IA, não tinha ChatGPT, não tinha isso na época. Na Esse é o munheca ponto. mesmo, na munheca. Na munheca. Ah. Aí eu comecei a escrever nessa história. Eu falei, olha, se der errado, no final eu dou um livrinho pra ela. Você roteirizou. Aí eu escrevi e comecei. Aí o empreendedor, né, ajuda nessas horas. Comecei a passear com o Kinder várias vezes ao dia,
sabia nem o que a Tina tava achando disso, talvez, né, a Tina tem alguma coisa estranha, que ele descia para passear com o Kinder ali diversas vezes. 8 vezes no dia. O cachorro tava com problema de ir ao banheiro. Para conseguir ligar pra galera e começar a fazer os contatos. Eu precisava de ator, precisava de câmera, precisava de um lugar, de um teatro. Caramba! Então eu escrevi a peça e fui conversando com vários amigos, orçando. Cheguei a ligar para as pessoas, olha, queria fazer uma peça em teatro, pode ser uma peça curtinha, né, quero contar a história. E aí fui caçando os contatos. Graças a Deus, vários amigos me ajudaram nessa. Rodrigo, que é um ator, cantor, compositor e tudo, né? Aquele artista que completa multifacetado, ali. E aí ele me ajudou demais, as amigas da Tina, demais. A Tina tem várias amigas muito bacanas que me ajudaram. Não são atrizes. Mas que ajudaram a orquestrar tudo. Enfim, e aí eu consegui, esse Rodrigo, ele topou, chamou a amiga dele. E aí, então, a gente já montou os atores, que era ele e a menina. Seria só 2 pessoas, porque se você faz com um monte de ator, fica mais caro, né? Porque aí você tem que ter pausa para vários ensaios. E o ensaio, né? Você vai ter que reunir a pessoa em algum lugar. Aí você vai descobrindo como é fazer uma peça de teatro. E sem ter a IA generativa para perguntar. Por isso que eu falo, cara, que eu faria um filme hoje para Tina, quem sabe? Uma surpresa aí, Tina. Netflix que aguarde. Mas aí eu comecei a escrever e conversar com essas pessoas, só que todos os teatros estavam fechados, era pandemia. E nem sabia quando ia reabrir. E aí eu fui aguardando e eu fui sentindo que a Tina estava meio impaciente já, porque, né? Ela meio que deu um deadline até o final do ano. Mas deadline pra quê? Agora eu perdi isso. Pra eu pedir em casamento. Ah, entendi. Que já era ele natural. Ele tava naquele quadro do todo mundo enrolando. Tá todo mundo enrolando. E a Tina disse, não, tadinho, eu vou defender ele. Ele não tava enrolando, ele tava preparando o pedido, que era muito elaborado. Vamos lá. Ele fez um negócio hollywoodiano, pô. E aí a gente... Da Broadway. Eu sabia que o teatro ali ia abrir, consegui teatro em Botafogo, reservar. Você alugou o teatro? Aluguei o teatro. Jesus, amado. Aí os atores, a gente ensaiou, a gente vim aqui no Rio, a gente já morava em Búzios. E aí, porque a gente já tinha saído de São Paulo para Búzios quando tudo estava acontecendo ali no dia da peça, né? E aí reservei a peça, o teatro, a gente já estava ensaiando os atores. Eu escrevi um poema, uma poesia, um dos trechos desse livretinho, né? E mandei para um amigo meu que era bom em rima. Aí ele fez uma rima muito engraçada, ficou muito legal. Aí eu mandei para esse ator, o Rodrigo, e ele compôs, transformou aquilo numa música. Jesus, então, um homem apaixonado. Eu fui na casa de um outro amigo que trabalha na Globo, tem um estúdio dentro de casa, e a gente gravou, fez todo o arranjo. Aí, Tina, que trabalho, hein? A bomba, olha só. E tudo amigo de amigo e tudo mais. Aí eu tinha música. Qual era a ideia? Era fazer uma peça, eu levaria todos os amigos e famílias pra plateia, e ali ia ser a peça sobre a nossa história, e no final ia ter a música, e eu ia subir no palco e pedi-la em casamento. E correndo risco, né? Não. Correndo risco de? De quê? Dela dizer não? Dizer não? Não, claro que não. Tinha um risco. Não. Acho que sempre tem. Pra eu fazer isso, eu achava que era baixo. Então, era um risco baixo, mas sempre tem, né? Mas ele já sabia, ele tava na mão. Ela tava esperando o pedido. Se eu tivesse feito tudo isso, mas com um carro de som... Deus me livre. Ela tinha dito não. Eu tinha dito não. Você entrou com um carro de som cafona, não quero. Vai que a Tina não gosta de peça, não sei. Não, e eu... Assim, a gente teve os nossos momentos também, depois, obviamente, porque a ideia era fazer essa grande surpresa. Mas, é claro, é um pedido de casamento. Eu estava tornando algo público, né? Então, eu ficava pensando nisso. Porque tem gente que não gosta do pedido... Público. Público. Porque aquele era para ser público mesmo. A ideia era viralizar, né? Tá, mas e aí? Como é que você ia levar todo mundo pro teatro? Aí, beleza. Aí, a gente... Cada café que eu tomava com amigos surgia uma ideia nova e tal. Como é que eu ia botar uma plateia inteira? Todo mundo ela conhecia, ela ia achar estranho. Aí a amiga dela, Luísa, ela faz teatro. E aí a gente inventou a história. Olha, a gente vai ter que ir pra peça, porque é a primeira peça da sua amiga, pós-pandemia. Ela vai ficar muito chateada se você não for. Então vamos para essa peça. E como é a peça de uma amiga, ela já esperava que outras amigas fossem. A gente chegou... Só que mesmo assim, se tivesse meus amigos, família, um monte de gente, né? Não, você teve que chamar todo mundo para poder lotar. Para fazer coro e a amiga não passar ajudar a moça. Aí o que eu fiz? Eu subi
o evento no Simpla, nesse site de evento. Sério? Vendi ingresso para todos os amigos. A galera pagou o ingresso. Galera, tinha o QR legal, Code para poder ter Mas acesso. vendeu barato, né? Vendi barato. O dinheiro do ingresso a gente usou depois pro happy hour, pós-peça. Lá no barzinho em Botafogo, a gente gastou tudo pra Finge galera se divertir. criatividade, né? E aí? Aí, calma, aí eu falei, essa ideia de como que a gente ia botar a galera toda lá, um amigo ajudou nessa ideia que a gente pensou junto em botar uma máscara, aquela máscara de teatro branca que o pessoal usa para fazer aula de teatro, onde você não pode ter expressão, para treinar gestos, né? Mas você quem que usa a máscara? A plateia inteira. Comprei na China sem... a gente lotou o teatro, né? Era um teatro para quase 100 pessoas. Todo mundo de máscara? Todo mundo de máscara branca. Gente, surreal essa história. E aí ela chegou... Todo mundo lá com aquela máscara branca. Quase a máscara do Jason. Exato. A gente chegou propositalmente na peça atrasada, para todo mundo já tá lá. A gente ficou dando voltas e voltas, porque a gente chegou cedo, a gente tinha a gente na porta, e foi uma loucura ali. Porque a gente falou, caramba, se ela chegar e ver essa galera toda na rua, a gente ficou fingindo que tava procurando vaga. Eu, a Tina no carro e 2 amigas dela. Aí a gente deu uma enrolada, chegamos, ela entrou e viu a plateia inteira. De máscara. Aí ela começou a rir, porque tinha a amiga dela que é muito alta e tava com a máscara, e bem ali na frente da plateia. Deu pra identificar. Deu pra identificar. Ela achou engraçado, que bom que não tomou susto, né? E aí sentamos, aí tinha, obviamente, 2 espaços pra gente na primeira fileira. E máscara pra vocês também. E máscara pra gente. Como se não bastasse, eu falei, olha, preciso transmitir isso no YouTube, porque tem muita gente que não vai poder vir, o teatro só tem 100 lugares, tem muita mais gente querendo assistir, os pais dela estavam na freguesia. E eu transmiti no YouTube também, então tinha câmera, iluminação e tudo pra transmitir no YouTube. Até a galera de Portugal, fora do país, assistiu com a máscarazinha de guardanapo, o pessoal brincou lá no dia. Além disso, nas vésperas dessa peça, um amigo meu Gabriel Gachinha aí, eu falei porque ele recebeu crédito por isso. Ele estava no Maracanã assistindo o jogo do Fluminense, ele comentou com um amigo dele, um amigo do lado era da Globo. Ele falou, eu tenho que cobrir essa história. Aí ele ligou para mim, foi toda a cobertura da Globo para peça disfarçada. Foi uma repórter que estava lá na plateia também, escondida, eu estava microfonado e tudo, e passou naquele programa de casa. Mentira, sério? Aí tem a reportagem depois lá. eu quero o link pra ver isso aí. Tem a reportagem, tem o vídeo no YouTube, então todo mundo aí, se quiser, mas aí a peça começa a contar uma história de um casal. E a peça começa a contar a história da nossa vida mesmo, do dia a dia ali. Mas o personagem não tinha o mesmo nome. Não. Aí o ator, a gente achava que ela ia desconfiar no meio da peça ali, porque tinha algumas coisas muito específicas da gente. Ela não desconfiou de nada. Sério? Nada. Ela até virava pra mim e falava, olha, é igualzinha a gente. Inocente, não sabe de nada. Aí só no final, na música, que tem Kinder. A gente fala, na música tem a palavra Kinder. E aí, quando falou o nome do cachorro, aí ela se ligou, mas já era os últimos 10 segundos da peça. E você já estava no palco? Não, aí depois disso, durante a música, eu levantei, fui pro palco cantando a música, e aí subi... Fiquei até emocionado aqui. Aí subi no palco e pedi ela E aí chamei ela também, ela tava com vergonha, não queria subir. Eu concordo com ela. Ela falou o seguinte... Quando que você vai imaginar que você vai numa peça e aquela peça é sobre você? Poxa, não dá pra se ligar. Mas aí o pessoal tirou a máscara? Aí eu falei, ela já tava no palco, eu pedi, galera, agora pode tirar. Aí ela olhou, viu que era todo mundo, até a câmera, falei, dá tchau pro seu Wilson, meu sogrão, e outros familiares, né, sei lá, minha família inteira. Tava o pessoal assistindo no YouTube. E aí eu pedi ela em casamento ali no palco. Ela disse sim. Graças a Deus. E a gente... Não, tu tava lascado, né, meu? Tu ia passar uma vergonha na Globo. Já pensou? A pessoa, não. Pô, caraca. Depois ela, de tudo eu pensei bem, mas... Eu não gosto de teatro. Que deu certo. Gente, que história. Isso tudo antes do ChatGPT, tá? Só pra avisar. Agora é mole. E a peça levou quanto tempo? A peça era curta, uns 30 minutos, assim.
Gente, mas olha só, ele que transformou trabalheira. toda a parte escrita em roteiro. Aí a gente fez tudo profissional. Eu sei como fazer uma peça de teatro hoje. Sei. Só Ou não sei seja, atuar. quem quiser fazer surpresa para a sua amada com uma peça de teatro, consultoria de Ramon. Falando em conselheiro amoroso, Isso aí. posso puxar o link? Por Pode, favor, claro. Por favor. Essa era a surpresa. Conselheiro amoroso, vamos lá. Fala, conta a história com você. Ele sabe? Né? Não, então. Ele que pediu. A gente vai fazer aqui, está fazendo nesse momento, né? E vai ser muito legal isso. Você está falando da novena, né? Uhum. Da novena. A gente vai ter a novena, como a Kenny anunciou, de 4 a 12 de julho. E... Junho, desculpa, agora, junho. Isso aí, Milagre do Amor. Muito bem. Todo mundo sabe que Kenny e eu estamos fazendo 25 anos de casamento. Foi ontem, né? Assim, a gente até publicou um negócio longo. Na verdade, aí... foi antes de ontem. Foi antes de ontem. Foi ontem. Foi antes de ontem. Tá lerdo ele. Foi antes de Tem que ontem. concordar rápido, cara. Foi bem antes mais de ontem. rápido. Pensa rápido. Foi antes de Tá ontem. bom, gente. Ele não entendeu que o programa é gravado, que um dia faz a conta, entendeu? Tá lerdo ele. Foi antes É de que eu tava ontem. sendo verdadeiro. Eu tava falando que foi ontem. Sim, que foi, ontem mas a mesmo. pessoa não vai entender em casa. Ah, tá. Agora ela já entendeu. Pronto. Então é o seguinte, gente. Posso confessar? Depois que ela explicou que eu entendi também. E aí, Eu não tô acostumado a fazer podcast, Sim, sabe? seriedade. aí a gente publicou um monte de coisa legal E do ele nosso entendendo, casamento. por que eles não sabem a data certa? É, Quem que cara. tá errado aí, né? Aí, o que vai acontecer? Kenny e eu queremos que todo mundo se case. Porque casar é muito bom. Os que têm vocação para. Eu estou Sim. há 9.126 dias casado. Ontem foi 9.125. Muito bem. Agora você tá Quem 9.127 quiser, dias pega lá, casado. entra no meu Instagram e vê a Kenny, 9.127. e vê o Bertaldo fazendo o discurso e a Kenny chorando. Muito bem. E aí, o que aconteceu? Nós pensamos numa IA generativa, ok? Que ela vai fazer um encontro dos casais. Então, quando você entra agora, aí, ó, nesse QR Code que tá aí, ok? E você se cadastra na novena, a IA vai te perguntar um monte de coisa. E você responde. Porque começa no dia 4 a novena e acaba no dia 12. No dia 12 vai ter, talvez, né? Vai ter match. Ou seja, o que a IA vai dizer para você? Depois você respondeu, olha, você é católico? Sou. Você vai à missa? Vou. Ah, você vai à missa? Não vou. Olha, você já fez a primeira comunhão? Já. Você... Como é que você é? Você é homem, é mulher? Gosta de praia. Gosta de praia. Gosta de esporte. Gosta de surpresa. Detesta surpresa. Então, o que a IA vai fazer no final da novena? Ela vai mandar para você no seu WhatsApp, não é isso? Uma sugestão. Olha, a Kenny Bertaldo não, porque estão fora do jogo. A gente tá fora do jogo. Aqui o jogo já tem... É para os solteiros já esse é jogo. para os solteiros. É para dar match, a Para gente dar quer que match. dê Olha, match. vamos fingir, né? Ó, o Bertaldo, então a IA mandou para ele, olha, Bertaldo, diante de tudo que você me falou aqui, eu acho que seria legal você mandar um oi para a Kênia. Porque a Kênia respondeu um monte de coisa aqui que eu tô achando que combina, né? Vocês dois. E aí, óbvio, eu peço que os homens que estão na novena tomem a iniciativa, né? Não vai esperar a mulher te mandar um WhatsApp, né? Dizendo, meu irmão, a IA disse que talvez você seja um bom partido e eu queria conversar contigo. Isso não pega bem, né? Mas vamos pedir para os homens se cadastrarem também. Você que está aí na gandaia há muito tempo e agora quer arrumar uma pessoa decente, católica, para se casar, né? Para ser mãe dos seus filhos, né? E você tomar... Não, mas olha, e quem está assistindo... Manda pra filha que quer casar, pro filho, pra todo mundo. amiga solteira, pro amigo solteiro, pro primo. Tá solteiro, a gente avisa, dá essa notícia. Olha que legal. A pessoa dá um match ali com a inteligência artificial. E posso pode dar mandar detalhes? também pro pessoal que tá no Tinder. Entendeu? Você conhece alguém lá, amigo teu que tá no Tinder? Manda sair de lá e entrar, né, na novena. Essa é o upgrade, a versão melhorada desses aplicativos todos aí. É isso aí. E aí, só explicar rapidinho como é que vai funcionar, né? Como é que é? Fala aí.
pelo WhatsApp, tudo pelo WhatsApp, integrado com a TES, obviamente, né? Usando as melhores IAs ali. A TES e a Anima estão... Eu criei as instruções para ela. E a primeira, ela tem que entender seu perfil, ela tem que te entrevistar. Então, pelo WhatsApp, que vai ser divulgado ao longo da novena, né? As pessoas vão conversando com a IA, pode mandar áudio, pode mandar foto, pode mandar o que quiser. E vão conversando e ela vai formando, compondo o seu perfil. E ela tá fazendo isso para ela se alimentar, né? Ela tá querendo formar vários perfis. Aí, até o dia 12 de junho, ela vai estar compilando todos os perfis. Então, ela pode, sei lá, milhares de perfis ali. Eu quero te dizer que no primeiro dia da novena, de inscrição, porque não teve a novena ainda, no dia de ontem, nós já inscrição, que abriu para inscrição. Nós já temos 10 mil pessoas inscritas. Pronto. Pelo menos 10 mil perfis, né? Porque o pessoal vai divulgando para um para outro, tem que aumentar isso aí. Então, não, aí, só no primeiro dia de inscrição. Digamos que chega a 100 mil. Então, você 100 mil perfis super detalhados, coisas que você não consegue botar nesse aplicativo. Porque lá você põe uma descrição breve, foto, idade, sei lá, né, sexo e tudo mais. Não, aí... você tem que responder mesmo agora na nossa IA. Para fazer uma anamnese mesmo, entender quem é você. E legal, olha só, gente, não tem limite de idade. A pessoa, por exemplo, mas eu tô com 50 anos, mas você ou nunca casou, ou você é viúva, ou você só casou no civil e tá separado, e você quer ter um encontro. Então, vambora, não é isso? Não tem limite de idade, porque vão ter pessoas mais velhas, vão ter homens mais velhos, mulheres mais velhas. Separado não, né? Quem tá separado? Ué, se a pessoa só casou no civil, por que ela não pode? Se ela só casou no civil. Exatamente. Entendi. Ou teve nulidade de matrimônio, tá desimpedida, vambora, não tem limite de idade. E a IA vai dizer o seguinte, se você responder sou casado, ela vai dizer o seu local é para rezar na novena, mas eu não vou dar match para ninguém, para você, tá, querido? É isso, tem que rezar. A IA já está treinada para não dar... Não dá spoiler, pô. Não continua, não pode dar spoiler. Não, é assim, a ideia aí é óbvio, né? A IA não vai fazer ninguém se apaixonar por ninguém. Tem que ter um encontro, né? Ela vai trazer coisas que podem ter afinidade. Enfim, aí você vai mandando as informações e ela de alguma forma vai fazer esse match. E aí no dia 12 de junho, a IA que está ali naquele mesmo número do WhatsApp, ela vai se transformar em outra. Ela vai ser a IA que vai dar os matches e passar as informações, entendeu? Entendi. Ela não vai fazer mais entrevista e ela já vai ter o seu perfil e ela vai te falar, olha, de acordo com o seu perfil, tem essa pessoa aqui que combina melhor com você. Produção, eu não sei se é possível... Produção, tá me ouvindo aí, né? Eu não sei se é possível colocar depois aquele vídeo que a Kênia gravou dizendo que ela traz a pessoa amada. Se for possível, você anuncia pra gente aí que a gente chama o vídeo pro pessoal ver. Mas vamos lá, Maravilha. E o que mais? E eu botei uma coisa... Aí tudo tem a ver com as instruções, né? Na instrução, fica tranquilo, porque eu botei no finalzinho lá assim... Se por acaso... o homem for o Bertaldo, ele sempre vai dar match com a Kenny e vice-versa. Show de bola! Mas ela não erra com vocês dois. Legal, sério? Legal. Surpresa aqui. Ela tá treinada pra não errar nesse match. Tá treinada pra não mandar nada pra gente. Né? Vocês podem brincar ali que ela vai acertar. Agora, já pensou que legal, né? Com a ajuda da inteligência artificial através da TES, a gente conseguir aproximar as pessoas e conseguir formar casais, pessoas que estão verdadeiramente buscando constituir uma família, uma coisa séria. Pô, isso é muito legal. É o Anima Match. Porque a gente escuta muita gente falar assim, eu escuto as mulheres e os caras também. Pô, eu queria uma pessoa boa, uma pessoa que reza, uma pessoa de Deus verdadeira na minha vida. Mas, sabe, não sei onde procurar, não sei... Às vezes a pessoa é aquele católico que não tá nem aí, não quer nada, com nada. E só católico de BGE, né? Só diz que é, mas nem sabe o que quer, o que não quer da vida. Agora, você tem uma pessoa que tá verdadeiramente interessada, que quer... Pô, isso é fantástico, gente. Sim. Isso é uma das coisas que a gente estava discutindo bastante sobre essa... Porque isso tudo você explica nas instruções, né? O que ela vai perguntar, até onde ela vai, que comportamento ela tem que ter. Tudo isso, explicando como a gente cria um agente, né? Só para falar um pouquinho desse agente aqui. Para mim é muito simples, gente. Não é para mim que eu tô falando... Porque eu sou da área, não. Eu tô falando que tudo se resume à boa comunicação, né? Ao bom português. Se você explicar bem... dê um bom contexto, gastar tempo escrevendo, entenda que a IA não faz ideia do que é Anima, né, o que vai acontecer no dia 12 de junho, que tem a novena, né, que você quer dar um match nesse casal. Você tem que explicar vários detalhes. Isso tudo você faz nas instruções para IA.
E ali, a gente estava discutindo muito isso. Aqui, né, com o Bertaldo, o Rafa, pra gente ver, olha, até onde ela vai. A gente quer que a IA, ela vá num ponto, ela vai ter que ir num ponto superficial, não tem como ela ir muito a fundo. Por que eu tô dizendo isso? Porque a Tina, e graças a Deus ela decidiu isso, se o filtro dela fosse o católico praticante, ela não teria me escolhido, entendeu? É verdade. Então, assim, também dá a chance que a pessoa pode se converter. Claro. Né? Então, não, mas a pessoa tem que entrar tem que se cadastrar, para estar inserido ali para poder... Isso, tá ali. Senão como é que vai achar no mundo, né? Que isso, se a pessoa for exigente demais, é aquela pessoa, cuidado para não ser chata, né? É verdade. E aí não vai arrumar ninguém. Então, assim, tem que entender que cada um tem fraquezas e forças. Será que é só rezar junto. A gente não, podia perfeito ninguém tem. A gente né? podia jogar um pouco de doutrina na IA aí também, para poder botar ali os 10 mandamentos, se a pessoa quer ter filhos, porque é importante, né? Colocar algumas coisas, vamos colocar aí de hoje para amanhã isso, para a gente poder, assim, não pretende ter filho? O cara responde não. Então nem manda match para ninguém, porque é um casamento inválido. Ele tem que querer ter filho. Não, mas a IA pode responder, olha, se você... Já tem? Já tá lá? Tem. A gente Já fez tá. alguns filtros importantes, assim, que é uma coisa que olha só, dá licença, até ser eficiente, até ser uma empresa... É claro que ela pode, assim, de novo, Não, até isso claro. é um disclaimer aqui também, né? A IA é uma ferramenta, ela erra também igual o ser humano erra, dando conselho amoroso. Então, saibam que é uma IA, não é o Papa falando, entendeu? Exatamente. Não, é um anjo, um anjo. Senão o pessoal, olha, a IA falou isso aí. A IA fala, não, ela a IA não, a Ânima está dizendo junto com a Tess coisas que não são teológicas corretas. Exato. Não é nada disso. A gente quer que você responda muito o questionário para a IA tentar dizer assim, cara, olha, acho que aquele cara ali é legal para você, acho que aquela mulher é legal para você. Claro, mas aí depende dos dois quererem falar. Isso. E outra coisa, não marca logo um encontro num local secreto, não. Vai no shopping, conhece a pessoa, leva alguém junto. Nós não estamos fazendo match para você sair no dia 12 de junho e ir para um motel, não. Nós estamos fazendo match para família, para coisa séria, entendeu? Então você não faça Conversa isso. Pelo WhatsApp. Conversa pelo WhatsApp, faz uma videochamada, não vai nessa caindo em conto, não, entendeu? Achando, mas é muito católico também. Não, a Ânima que indicou, então eu vou logo. Não, olha só, nós estamos fazendo uma novena, e a novena é uma coisa séria. Dentro dessa novena, nós queremos unir o maior número possível de pessoas. Deixa eu explicar para quem está assistindo, para entender de onde que a gente tirou essa ideia, né? A gente fez um post na Ânima, que foi Ânima Match, para dar um encontro, e a gente pediu para as pessoas assim, era uma foto minha do Bertaldo com os coraçõezinhos, escrito Ânima Match, falando assim, coloque aqui quantos anos você tem, qual cidade você está falando... Embaixo no comentário isso do Instagram. Isso no ano passado. No ano passado. Ou esse ano ainda. Não, no ano passado. Aí a pessoa ia botar, vamos supor, eu estava lá, botava a minha idade, a cidade que eu estava falando, só isso. Aí a outra pessoa que entrava falava, eu gostei. Aqui, gostei da Kênia. Se eu botei lá porque eu sou solteira, né? Gostei, entrava no meu perfil, mandava mensagem. Era esse o objetivo, né? Para as pessoas se conhecerem. Só que ficou muito raso. E daí as pessoas falaram, e aí, a gente quer mais, quer mais, isso não tem isso. Um pedido da galera. Foi um pedido, a gente aqui está sempre atendendo o pedido da galera. Porque assim, a comunidade Ânima, onde você vai dar aula de IA, vai trazer os agentes, a gente já vai falar dos agentes e tudo isso. Foi um pedido também das pessoas. A gente não estava pensando em fazer comunidade. Não, de jeito nenhum. Estava pensando em fazer o podcast. Aí no podcast a pessoa dizia, cara, me converti. Pelo amor de Deus, eu precisava... E agora? Qual a próxima porta? O que eu vou fazer? Então a comunidade Ânima está aí para a pessoa poder aprender. Eu queria até... Hugo, coloca a comunidade aí também. Coloca aí o banner da comunidade para as pessoas verem. E isso foi também um pedido da audiência. A audiência pediu isso. Aí, tá aí a comunidade Ânima. E aí o que nós fizemos? Estamos juntando as melhores pessoas, os melhores professores, nos 7 pilares que nós fomos desenhando, Kênia e eu. A Kênia também dá aula, eu dou aula, você agora vai dar aula.
Então vai ter um 8º pilar aí, né? 8º pilar, exatamente. Talvez. Você vai botar o pilar... Ou um que é transversal. Um que é transversal, exatamente. entendeu? Obrigado aí, Hugo. Valeu. Aí, ó, Eu comunidade Ânima, só você entrar, ok? Olha só, eu acho que ele tá ali com o vídeo da Não da tá Trago ainda a não. Pessoa Não tá Amada. ainda não. Não tá não, Ah, ainda então não. tá. A produção tá arrumando ali, tá fazendo ficar bonito para entrar na hora certa, eu tenho certeza. Vamos continuar falando disso então. Da IA generativa, do que nós vamos fazer na Ânima. Não, da Ânima mas agora a pessoa deve estar pensando em casa, mas como é que eu me inscrevo para participar disso? Não, olha só, ela vai se inscrever ali, naquele código. No ok? QR Code No que você está QR Code vendo que tá aí. na tela aí. Abre a Isso. câmera do seu celular, Abre aponta. e se inscreve. Quando ela se inscrever, ela vai entrar no grupo. Daqui a um pouco nós vamos mandar dentro do grupo a IA. Aí ela precisa clicar e começar a conversar com a IA. Ótimo. Entendeu? A gente só- podia até fazer um vídeo disso, eu e você. Olha, tô te Explicando. mandando aqui agora, ok, IA, clica e começa a usar. Te mandou um exemplo de uma Um conversa, exemplo. alguma coisa Isso. E aí coloca isso pra valer e responde tudo, cara. Responde, abre o coração, tá certo? Claro, naquilo que você Agora, pode o falar. legal é que a gente está fazendo a novena. Se eu não der match ali com a IA, não tem problema. A pessoa está rezando, pedindo ao Senhor que mostre a pessoa que Deus fez para ela e vale a novena independente. Quer dizer, no caso, a IA ali, nosso cupido, e aí vai dar uma força ali naquele momento, mas a oração é o A fundamental mais para tudo. importante É a isso aí. oração, exato. Esse é o principal match, né? O principal match é aquele que Deus vai fazer. Vai tocar o coração de um, tocar o coração de outro e fazer as pessoas se encontrarem. Aí sim. Gente, olha que legal, né? A gente está falando da inteligência artificial para colocar, para fazer com que pessoas se aproximem. Eu tô falando, a isso. gente não tem nem ideia do que a inteligência artificial vai fazer. Do que pode, potencial. Não, e depois de assim, tudo. vamos falar aqui da Ânima, né? O Ramon aceitou ser professor na Ânima e a gente fica muito honrado com isso. Ele tem muitos afazeres, ele não é nem de perto uma pessoa desocupada, né? Então ele está criando... Quantos China que agentes? sofre. São uns 10 agentes quase que a gente vai ter depois no pacotão para os alunos, Para né? começar, né? Então, a gente já vai ter um agente na Ânima, no pilar de espiritualidade, em que, para fazer o exame de consciência, esse para confessar não é o primeiro que vai estar lá, porque o da Jacinta está lá embaixo. Tem alguns, confissão, plano de vida, direção espiritual ali. Direção espiritual, plano de vida. Então, assim, você vai entrar na Ânima, você vai ter ali um início, né, com a TES desse agente. Posso só citar quais são Por os favor, agentes ali? vamos lá. Então, uma coisa que é bom porque quando eu comecei a me aprofundar, né, nas práticas espirituais e tudo, de rezar o terço, fazer exame de consciência para preparar para a confissão, saber como fazer uma boa confissão, as rotinas, né, encaixar até a oração, leitura espiritual, enfim, tudo que a gente precisa fazer ali ao longo do dia, ir na missa, né, e tudo mais. Então, ali a gente foi pensando, eu fui conversando com outros amigos, a gente foi conversando também sobre como que a IA poderia ajudar nessa parte da religião. E dá para ajudar muito. Ela é assistencial, lembrando, né, para todos os, né, proteção aqui contra a pessoa cri-cri. Mas aí vai ter o de confissão para ajudar você a se preparar para a confissão. Então, a IA que vai fazer boas perguntas para você refletir, sem entender o que é o pecado venial, mortal, da forma correta, né, saber a gravidade, tudo. A te ajudar no exame de consciência, que é uma coisa ligada à outra ali. Sobre direção espiritual também. Nunca vai substituir lá o diretor espiritual, claro. Óbvio. Mas ali pode tirar muitas dúvidas. À meia-noite, quando você está conversando com alguém, ou às vezes até você está ali fazendo seu apostolado, a pessoa trouxe algum ponto que você, caraca, eu não sei responder isso. Direto eu passo por isso, aí eu vou lá, cara, a pessoa comentou sobre isso. Como é que eu explico mesmo esse dogma de Maria? Sei lá. Como é que é toda a parte teológica? Enfim, aí ela vai estar bem treinada com isso. E com todo o conteúdo. Então, esse Ânima AI, vai ter uma IA também, um agente, que ela é mais genérica. Ela é assistente para tudo que você quiser, só que ela está treinada com todo o conteúdo da comunidade Ânima. Muito legal. Então, todas as aulas de todos os professores que estão lá, de todos os 7 pilares, ela já está treinada. Esse IA já existe
né? Daqui a pouco tá na mão de todo mundo ali. Porque assim, a gente vai fazer uma jornada do aluno. O cara, quando entrar, ele vai responder também... Estou falando aqui da comunidade Ânima, tá, gente? Só para separar assunto. Você entrou, você virou aluno da comunidade Ânima. Então, quando você entrar, você vai responder um monte de perguntas. Essas perguntas vão nortear o teu caminho dentro das aulas. Pode ser que a IA vai dizer assim, olha, veja a primeira aula da Kênia, depois você vê a aula do Bertaldo, depois você vê a aula do Ramon. Ou então ela vai dizer, não, primeiro veja a aula do Bertaldo, leia esse texto, depois vê a aula do Ramon. Cada aluno vai ter uma jornada diferente própria para o aluno, dentro da comunidade Ânima, entendeu como é que é? É desse jeito que a gente vai fazer. Customizado. Não é isso? Vai ter ajuda, o outro agente também. São os 7 agentes para começar ali. Então, é isso. Confissão, direção espiritual, leitura, ajudar na leitura espiritual, porque ali você vai poder registrar o que você chamou mais atenção na sua leitura, para você ajudar a aprender. Ali é para melhorar o seu aprendizado no que você está lendo de bom. É isso. E todo mundo... Isso é garantido, né? Quem registra ou escreve para a IA como ela entendeu o que ela acabou de ler, é muito melhor para ela assimilar a informação. Aquela história que eu falei, é uma ferramenta para te ajudar a aprender melhor. Então, com certeza ajuda. Imagina, você ter todas suas anotações, suas meditações, suas reflexões. Daqui a 10 anos você vai olhar para aquilo, é a sua IA treinada com tudo que você aprendeu com essa leitura consistente todo dia. E é uma IA que vai te conhecendo também, né? Exatamente. Vai te ajudando nessa jornada. Não é? Exato. A gente, olha, deixa claro que nunca vai substituir a sua confissão, nunca vai substituir o diretor espiritual, ok? É uma ferramenta, mas é uma ferramenta que vai te ajudar para melhorar. Muito. É tipo assim, não vai substituir o teu professor de ginástica ou você levantar e levar o seu corpo para academia. Você pode olhar a aula que você quiser de ginástica, se você não fez, não adianta, ok? Não vai substituir, mas... Tem muita coisa que você vai vendo e que você vai aprimorando o que você pode fazer. Então, quando você chegar até mesmo na direção espiritual, após ver as suas aulas todas e fazer a sua jornada de forma melhor, até o teu diálogo com o teu diretor espiritual melhora. Exato. Vai ser mais fecundo. Não vai ser tão raso. Vai entender as coisas. Vai entender as coisas. E essa aí treinada com todo o conteúdo é isso. Ela não vai te levar para academia, mas ela tem um monte de aula lá sobre nutrição, medicina, se quer ajuda para engravidar, né? Muito conteúdo bacana ali com as aulas, complementando com a aula para você entender todo o contexto. Ela vai conseguir te convencer, pelo menos, a ir para academia fazer atividade física. E eu vou te falar, é a primeira comunidade de estudo que eu vejo que está em todo o seu conteúdo, tem a IA para te ajudar. Desse nosso formato católico, eu não vi ninguém. Pode ser que outros, enfim, em outras áreas já estejam fazendo. Mas a Ânima, nisso, em parceria com a TES, que a gente hoje tem essa sociedade com a TES, tá na vanguarda da IA. Já está pronto o vídeo aí? Vamos ver então o nosso vídeo que diz sobre a inscrição na novena. Preste atenção nesse vídeo agora. Vamos lá, roda aí. Trago a pessoa amada em 9 dias. Mas não é nada disso que você está pensando, não. É com algo muito melhor. Oração. Novena Milagre do Amor. 9 dias que rezaremos juntos para você encontrar o amor da sua vida. De 4 a 12 de junho. Para participar é fácil. Toque em Saiba Mais e se inscreva. Então, não deixa para depois, não. Toque aqui em Saiba Mais. E já aproveita e envia para outra pessoa que você sabe também que está precisando encontrar a sua metade. Aí, tá vendo? Eu trago a pessoa amada em 9 dias. Aquele traz a pessoa amada em 9 dias. Tipo aqueles cartazes, né? Mas eu vou contar uma ideia que eu vou fazer disso. Até a Tina comprou uma plaquinha pra mim, que eu quero botar, trago sua IA em 7 dias. Mas o meu é 9 porque é uma novena. O meu é 9 porque é uma novena. O meu é 9 assim, dias. Podia também outra sugestão na IA, porque o 9º dia é lá embaixo, é na capela. Já é na capela, com terço e com missa. Quem tiver, por exemplo, nos Estados Unidos, quem tiver no Maranhão, ok, vai fazer online também. Mas quem tiver aqui no Rio pode vir. Cara, mas assim, também tem muita gente que tá no outro canto que se quiser vir aqui pode vir. Claro, mas eu tô falando, a pessoa tá impedida, a pessoa tá, né, na Rússia. A pessoa tá, eu já botando a pessoa lá longe. A pessoa tá longe pra caramba, não tem como, tá trabalhando. Aí ela pode sugerir, olha, se você quiser dar um pulinho no Rio de Janeiro, que pode ser que a sua cara metade esteja na Capela das Aparições. Aí a pessoa vai ficar assim, ó, na missa. Só eu não preciso
Você não precisa nem explicar isso pra IA, mas é óbvio que ela considera onde as pessoas estão também pra ajudar no match, né? É. Ela quer match real, então... Claro. Se tem outra pessoa que mora nos Estados Unidos... Ela vai dizer, ó, ela esse vai dizer, ó, com- você não tem nada a ver, mas vocês estão aí do lado. Pelo menos vai lá e dá a chance. vai tomar um café. Vai que vira Só um tem bom essa amigo, pessoa. né? Enfim, no final das contas. Depois, e a Anima vai fazer muito casamento, hein? Ih, já pensou? Nossa, já pensou? Talvez ele traga aqui, né, em breve os casos de sucesso da... Os casos de sucesso e depois Ah, que legal. os casos de sucesso com os filhos. Olha Ih, que ele legal. já tá profundo, né? Caraca. Cara, olha só, um Já tá laço, agendando podcast para daqui a alguns Já. anos. um laço, um fruto do casamento são os filhos. Isso é coisa concreta. Tem É. que fazer Um dos parte. frutos, um dos frutos. Né? Um dos Porque frutos, assim, é isso. o que acontece numa questão dessa? E aí, eu não estou falando nem de IA e nem de casamento, eu estou falando de cultura. Se os católicos não têm filhos e outros têm, a nossa cultura acaba. Fica tranquilo. Você não precisa fazer guerra, não precisa matar ninguém. Se você tem menos de 2,1 numa cultura e a gente estava em 1,6, e assim, absolutamente nada contra os islâmicos, mas que estão em 8, 9, vai ter islâmico, não vai ter católico. Por que nós temos tantas igrejas dessacralizadas na Europa? Porque não tem católico. Virando moradia, boate, livraria, Por quê? restaurante, a igreja, aquela igreja linda, maravilhosa, com os Caramba. vitrais, com tudo. Se você pegar a peregrinação da imagem de Fátima nos anos 40 pela Europa e por onde ela passou e as multidões que haviam, e você comparar hoje, a metade não tem católico. Por quê? Porque não fizeram o que Nossa Senhora mandou. Simples assim. Ninguém os matou, ninguém os prendeu, apenas morreram e não procriaram. Simples. É porque tem gente que realmente é muito fechado. Não quero, só um filho, tá bom, e, né? Enfim. Cara, pra mim, de novo, quando você entende, fica óbvio. Quando você entende que, na verdade, é até bonito demais isso, né? É uma trindade, é você, né, eu, por exemplo, minha esposa e Deus, é a cocriação mesmo, né? Então ali tem uma parte que só depende dele, só ele pode fazer, que ele que decide a graça, te dá a graça de ter filho, né? Então não depende, acho que a pessoa pensa, como não entende, não depende do casal para ter filho, depende de Deus, ele que decide, né, conceder essa graça ou não. E a pessoa que recebe essa graça de ter muitos filhos, caramba, olha que graça Deus deu, confiou X almas a você, isso é muito profundo. Então isso assim, Mas eu você não volto tem a que dizer... querer ter filho, não tá comprando um carro, querendo comprar uma casa, um carro, né? Você tem que querer nada, amigo, você tem que, né, cumprir seu papel no matrimônio. E se vier filho ou não, você tem que focar em fazer seu matrimônio ser fecundo, está aberto à Mas vida. dizer também, eu sempre gosto de falar isso, os casais que não tiveram filhos, já tem alguém assistindo a gente, que não conseguiu engravidar, algum motivo assim, não significa que o casamento não seja abençoado, não significa que o casamento não tenha frutos, não significa nada disso. Alguns vão ter, outros não vão ter, mas vão dar frutos de outra forma. Né? Eu me lembro que quando eu fazia o recolhimento lá na obra, tinha a Bia, que ela não tinha filhos. E ela falava, ela até falava, pois é, eu e meu marido, nós somos a árvore que dá, tem as árvores que dão frutos, nós somos a árvore que dá sombra. Eu achei isso tão bonito, e a gente precisa de árvore para dar sombra também. Exato. Num dia de sol, você vai ali, você, que delícia, tem muita ficar aqui criança que pode ser embaixo. adotada, né? Também, é uma Não, e série outras de formas circunstâncias. de tornar o matrimônio fecundo, Isso, né? A IA vai responder bem ali Cara, o que é um mas matrimônio porque o nosso fecundo. ponto não está aí. O nosso ponto está em católicos que deliberadamente Então. usam métodos contraceptivos Sim. e deliberadamente dizem que não querem ter filhos. Nosso ponto está Então, exatamente porque aí. não entende o que é o matrimônio. É. Não é, exatamente. Que isso falando? Você entende que, pô... Enfim, que é quando quer, né? Eu tô falando, quando eu quiser, se eu quiser, não é isso, você não decide. Por isso que até na questão de decidir sobre a vida, né? De questão de aborto e tudo mais, é muito simples, não dá, não pode, é isso, não é sua a alma, pô. Não foi você que criou. É isso mesmo, eu tô vendo Enfim. você segurando tanto aí o corpo. Bonitinho isso, não é? Não é Bonitinho, muito bonitinho. legal? Muito legal. Eu tô falando, gente, dos corações que se encontram ali exatamente no terço, para um homem ficar com um terço e a mulher com outro, depois de ter um encontro ali, virar um coração. É porque isso aí
marido e mulher, né, viram uma só carne. Eu acho que Então, a gente precisa fazer um lançamento da Ânima, marcar mesmo uma noite, para a gente fazer uma live, explicar quando as IAs já estiverem todas funcionando, né? Talvez aí logo em junho agora, e a gente explicar, fazer assim, realmente, olha, vamos fazer um lançamento, mostrar, demonstrar cada coisa, sua aula já vai estar gravada, já vai estar lá, as IAs todas funcionando, e acho que essa jornada do aluno vai ser fantástica. O que fizer vai poder testemunhar, entendeu? Sim. Eu acho que é isso, né? com E certeza. só um ponto em relação aos agentes, isso aí é só a primeira leva, né? É a primeira Porque leva. lá no pilar, sei lá, o pilar finanças. Vai ter Então também. vai ter IA para ajudar no planejamento financeiro, para ajudar em qualquer coisa ali relacionada a finanças. Já tem um monte na plataforma Test Saúde também, bem-estar. Saúde, nutrição, enfim. Aí todos os pilares ali dá para criar. Agente infinito, né? A quantidade... Maravilha. E quem está assistindo a gente que quiser, por exemplo, é porque às vezes as pessoas não entendem, mas a tese, a Pareto é mais voltada para a empresa, não é isso? Não, a gente Não? é mais voltado para uso profissional. Esse é o nosso nicho, Tá. né? Que é bem amplo, né? Assim, por que eu tô falando isso? Porque você pode usar de forma individual. Qualquer pessoa pode ir lá e fazer uma assinatura. Isso na Pareto. Isso na tese, Tá, na na tese. plataforma. Não, é o que eu tava falando da Pareto. A tese, ou seja, você que está assistindo, você está em casa aí, você falou assim, pô, você está na esteira, você está no carro ouvindo, você fala, pô, eu quero ter acesso a tantas coisas legais que a IA pode fazer. Como é que a pessoa, ela se associa aí na tese para poder, como o Netflix, né, que você paga por mês ou Sim, por sim. ano, É enfim. uma assinatura. Uma assinatura. Exato. Aí tem vários planos, tem o individual, aí Tem tem o os planos anual, maiores. mensal, enfim, não é isso? O anual, hoje a gente trabalha com anual. Hoje é anual, tá. E aí tem os planos que dão mais recursos, aí vai mudando o valor. Mas nesse plano anual é bem barato, a partir de R$ 49,90 por mês. E a gente põe o link, né? Embaixo aí na descrição. Ótimo. Já deve estar. Com Não, a certeza. gente vai colocar. Pega o Vai link aqui. colocar Pega o link aí. para os isso. alunos e para todo mundo que está vendo o podcast. É a TES, É isso. TES AI, né? Porque tá em inglês, né? mas vai tá aí. Ponto aí. É. E na tese a gente tem as maiores IAs do mundo ali, o GPT, Gemini, então você pode conversar, tem a parte mais básica até a parte mais avançada para quem já está Ótimo. evoluindo. Mas os agentes dentro da comunidade Anima, né? Exatamente. Isso. E a Pareto? A Pareto é outra empresa Sim, que a gente que tem, vocês que têm. começou... Mas é o que eu tô querendo explicar para as pessoas que estão em casa se encaixar nelas, se elas terem assinatura, entendeu? A Pareto é para empresa. Não, a Pareto é outra coisa mesmo. A plataforma mesmo de IA generativa, que É a compila TES. tudo, É é a a TES. TES. Tá bom. Pareto acho que Ok. nem vale a pena a gente citar. O Rico até explicou um pouco no Tá, podcast, ok. mas... Ou seja, gente, vale a pena. A tese ela realmente tem muita tecnologia ali dentro, boa, de fácil acesso, que vai ajudar muito a você. Se a pessoa é médica, se a pessoa é dentista, se a pessoa é professor, seja o que for, você não é nada, você quer estar por dentro de tudo, quer ter, né? Quer ter boa aprender. informação, quer aprender. É uma maior tecnologia. É isso aí. É isso aí. Até porque a gente está falando da sexta maior plataforma de IA do mundo. Ou seja, ela é grande, ela é robusta e é brasileira. É isso. Não Muito é? bem. Que Do legal. interior do Rio. Olha só. de tá Nova bola. vendo? Friburgo e Bom Jardim. Muito bem. Muito bem. E quem Ramon, quiser achar o para Ramon, achar o Ramon, é @Ramon, vai estar escrito aí também, _Pareto. E tem link na bio lá também, na sua bio, não tem? Tem. Ele ficou Tem. pensando. mas tem que ter um até, Ramon. até esse momento Tem vai que ter um Ramon underline Tess, pô. aí porque isso, a spin-off, né, que foi a Tess, spin-off da Pareto é recente, então a gente tem que ajustar essas redes sociais. Então, né? gente, sigam o Mas é porque Ramon. o problema também, só um parênteses, Ramon da Pareto, beleza, Ramon da Tess, é que é Ramon da Tina, né? Ah, parece Então, que... eu tô pensando sobre isso. Mas como eu sou o nome na moda ali, né? O Chief AI Officer, aí talvez eu mude para Caio da Tess. Aí ele é Ramon da Tina e Caio, que é a sigla do meu cargo, vira da Tess, entendeu? Essa tá ótima. Vai todo gente. mundo chamar de Tô Caio. pensando Vão sobre te esse chamar de branding. Caio. Vai todo mundo chamar de Caio. Você esse acabou tá o o dilema. nome Ramon, né? Vai ficar, É. ô Vou pedir Caio, pra chega ti, aí, né? Caio. Vão te chamar de Caio. Se fosse CEO, aí a pessoa entenderia, mas Caio não vai...
Tô Não vai rolar. refletindo sobre esse branding e com a Tina ali, vamos ver. Pra ver se a Tina aprova, né? Não, você é meu, você não é da Tess, é meu. Às vezes ela brinca, pô, queria eu ter esse tempo todo que você dá pra Tess. Ah, meu Deus do céu. É verdade. Cara, mas depois dessa surpresa que você fez pra casar... Ai, muito obrigado. Caramba, Entendeu? Tina, na boa, prova de amores, um homem Aí, apaixonado. Aguarde Totalmente. o carro que eu vou mandar de som. Vai. Que são aqueles balões vermelhos, aquelas coisas assim, entendeu? O cara com aquele microfone, aí tem aquela flor. Vou sair correndo, ele perdeu a mulher. Deus meu, coisa cafona aqui. Bota aquelas musiquinhas. Olha só, eu gosto de surpresa boa, surpresa elaborada, surpresa que agrega, tipo a surpresa que ele fez. Nossa, pelo amor de Deus, né? Essa aí não quero não, obrigado. Essa aí Muito pula, bem. essa aí pula. Ramon, muitíssimo obrigada, viu? Obrigado a Muito vocês, bom. gente. É um prazer Espero demais estar aqui. todo mundo na novena. Cadê É aí? isso Bota aí. a novena aí. Se inscreve. Daqui a pouco a IA já está disponível já, né? Vai estar daqui Já a vai pouco. tá. Já vai estar. Por favor, fala. Só trazer um pouco. Obrigado mesmo pelo convite. Assim, não imaginaria estar aqui hoje e a gente assiste o podcast há muito tempo nas estradas aí em Rio, Búzios, Rio. Inclusive uma dica, para quem está dirigindo é mais difícil dar o like. Então pede pro copiloto agora, se tá assistindo, tá ouvindo. Isso, adorei, like. Ramon. Pede pro copiloto dar o like, fazer Dá o o que like, tem que se fazer ali no inscrever. Spotify, se inscrever. Boa, gostei, Dar 5 Zé. estrelinhas no Spotify. Isso aí, estrelinha no Tem direito Spotify. É isso, Adorei, obrigado muito pelo bom. convite. Valeu. Obrigada, viu? Gente, até a próxima, se Deus quiser. Só coisa legal aqui. Beijo, fiquem com Tchau. Deus. Tchau. Bertaldinho sempre azul.